Fala, meu povo, tudo certo? Hoje é o vídeo de resposta aos comentários do vídeo que saiu sobre o fim do clube do Felipe Neto. Faz algum tempo que eu não faço esse vídeo de resposta aos comentários, mas é que teve muito comentário ali. E eu vou resolver trazer. Ele furou um pouco a bolha, esse vídeo, né? Ele saiu um pouco só do nicho do canal. E ele atingiu um público um pouco maior, até pelas pesquisas. Eu acho que eu fui um dos primeiros que gravou um conteúdo sobre isso, porque a notícia saiu numa quinta-feira de tarde e eu soltei na sexta-feira de manhã meu vídeo. Então, tanto que eu gravei dentro do carro e tal, e aí nessa situação eu acabei atingindo um certo número de inscritos, um certo número de visualizações, e ele ainda está tendo visualizações. Só que como deu muito comentário, eu resolvi já responder algumas coisas em função disso, né? Seguindo aquele processo de responder à comunidade. E naquele processo, você sabe como é que funciona isso aqui, né? Quem já está inscrito no canal sabe como é que é, e quem é a primeira vez que está aqui, tá? Esse vídeo aqui vai estar linkado ao outro, né? Falando sobre o assunto. Inclusive, eu marquei as pessoas que estavam respondendo nos comentários, estão marcadas aqui até para vocês entenderem como é que funciona o processo se vocês não se inscreverem no canal, certo? Então, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. O canal é isso aí mesmo, tá? Eu vou ler os comentários que estão aqui por ordem de publicação, tá? Então, esse vídeo tem 7 dias, mais ou menos. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 4/10, um pouquinho antes da nossa live de debate dos Três Mosqueteiros, ok? Então, antes de entrar nos comentários e a gente adentrar os assuntos, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe. Aqui embaixo, em links úteis, a possibilidade de se tornar membro colaborador do canal com planos a partir de R$1,99. Os links da Amazon para se tornar, para as compras gerarem comissão para o canal. E também os projetos de live com o meu brother Andrew do Arsenal Books, a cada 15 dias. E também, além de tudo isso, os grupos de Telegram e WhatsApp para bate-papo, certo? Então vamos nessa, porque esse vídeo aqui vai ter umas 6 horas. Não posso tanto porque a live começa às 10. Vamos lá. O primeiro comentário do vídeo foi do Léo, tá? Que é membro colaborador do canal, que ele botou o seguinte, ó. Fui educado no grupo da Jamile. A Jamile é do Books Anatomy, é uma querida que eu já conheço ela há um tempão, tá? Mas aqui vou ser mais incisivo. Não choro uma lágrima por isso. Felipe Neto é um oportunista que dessa vez não deve ter colhido os montantes que ele acreditou que receberia. Além do que, sustentar um clube para leitores e não ser um super leitor tinha tudo para dar errado. Esse comentário teve 46 curtidas. Aí teve algumas respostas, que eu também vou ler as respostas, vamos lá. Cara, eu acho que ele é um leitor sim. Eu acompanhava ele antes de ser um cretino. E sempre gostei de ver as leituras que ele compartilhava. A questão é que ele se envolveu com várias polêmicas, como política, booktube e jogos de azar. E desde o começo vi que ele criou um clube para limpar a barra dele, sem contar que também foi uma estratégia para vender o livro merda dele. No fim, o cara não passa de um safado, o que mostra que ele é um leitor, que ser leitor é diferente de ter caráter. Só um adendo, as leituras que ele compartilhava não era nada de agregador, mas sempre gostei de ver pessoas fora da bolha do booktube compartilhando leituras. E a curiosíssima colocou o seguinte: olha só, um colega do Superclube da Jamile, mas é isso mesmo. Concordo com os três, tá? Eu acho que é isso aí. Sim, o Felipe Neto lia, né? Já tinham comentado comigo sobre essa situação dele ler, sabe? Inclusive, a polêmica inteira do Felipe Neto, inclusive eu fiz um vídeo lá atrás no canal falando sobre isso, quando ele fez a resenha dele, os comentários dele sobre a Biblioteca da Meia-Noite, é aquele jeito Felipe Neto de falar das coisas, né? Fala com uma propriedade como se conhecesse todos os mistérios do mundo e caga regra para todo mundo. Aí, em cima disso, todos os booktubers, acho que a grande maioria, foi lá e deu a sua opinião do Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro descartável, ponto. Mas é uma leitura de entrada. Ele só criou esse hype inteiro, e talvez ele só esteja ainda entre os mais vendidos por isso, por ter sido criado justamente essa polêmica do Felipe Neto. Se o Felipe Neto não tivesse lido, tivesse ficado de boca fechada, talvez ele nem estaria entre os mais vendidos. Simples assim. E aí, Paulo Hatz fez conteúdo, né? Fez uma live, fez um monte de coisa, porque o Paulo Hatz é a Sônia Abrão do Booktube. O negócio dele é fofoca. O cara, ele pega um assunto que é uma cabeça de um alfinete e ele transforma aquilo em um vídeo de 2 horas. Esse é o negócio dele. Falar de leitura é muito pouco hoje. E aí, aquilo ali que ele faz. E tem quem consome e tá tudo bem. Eu não cogito isso, sabe? Só que foi isso aí que ele fez.
E aí, só que o Felipe Neto entendeu que aquilo era um nicho de mercado. Pensou, caramba, cara, como é que pode ter tanta gente falando de livro e eu não tô ganhando dinheiro em cima disso? E foi isso que ele fez. E meteu bala em cima do negócio e tentou capitanear a história. É óbvio que ter um clube do livro e fazer isso funcionar como tem que funcionar, tu tem que ter um público, não é cair de paraquedas, o público do Felipe Neto não é leitor, não é aquele cara que realmente vai consumir, as obras que o Felipe Neto colocou não eram obras que realmente, sabe? Enfim, tem uma série de coisas, a gente vai ver aqui nos comentários aqui pra frente, mas eu concordo com os 4 comentários ali, eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Ser booktuber, e eu sei por mim, e tu querer trazer alguma coisa diferente do que tá aparecendo no dia a dia, é uma tarefa hercúlea. A gente vai ver até alguns comentários aqui que ali pra frente a gente vai dissertar um pouco mais, tá? Obrigado, Léo, obrigado, Carvis, e obrigado, Curiosíssima. Vocês vão estar em outros comentários aqui que provavelmente eu vou citar o nome de vocês. Vamos lá. Agora a Bela, minha querida, que sempre comenta aqui e tal, é um doce. Vamos lá. Diz o seguinte, ó. Eu fui pega de surpresa porque nem fazia ideia que o Felipe Neto tinha um clube de leitura. É, e tinha. O cara fala tanta asneira, se relaciona com gente que caga pro conhecimento e ainda quer pagar de intelectual, só rindo. E claro que a super patota unida tinha que estar apoiando, não é mesmo? A verdade é que a galera quer chegar na vida da Tatiana Feltrin, viver da influência e ficar bem com isso. Só que esse pessoal esquece que para se ter esse status, muito conhecimento foi adquirido. Você, como anfitrião, precisa ter muito conhecimento para não só sugerir a leitura, assim como precisa ir fundo e trazer novas perspectivas e discussões. Estou aqui vendo uma incoerência enorme com o Felipe Neto falando de Fahrenheit 451 quando ele está mais voltado para o entretenimento fútil, apresentando na obra e como ele prega censura porque algo mostrado ou escrito não condiz com a agenda atual. Ou a galera esqueceu que ele sempre foi cotado para participar do Ministério da Verdade? Aí o Daniel respondeu, isso é que eu me questiono, como uma pessoa que prega a censura discute a leitura de Fahrenheit 451? O V Filho respondeu, pergunta genuína aqui, o que é um clube do livro realmente? Sempre vejo os canais chamando os inscritos, mas nunca entendi como funciona. Eles leem lives em voz alta, discutem os capítulos com a galera, é isso? E aí a Bela responde, depende muito da proposta. Normalmente as pessoas vão fazendo a leitura e semanalmente se reúnem para discutir e falar a respeito, e durante a leitura as pessoas trocam ideia e tiram dúvidas, além de trocar materiais de apoio, quando a leitura exige conhecimento extra. Antes de mais nada, obrigado a todos, tá? E aí que tá, aqui a gente vamos dissertar sobre isso. Primeiro, Bela, obrigado, tá? Os comentários são sempre ótimos, né? Deixa eu pegar uma água aqui, porque não vou ficar seco hoje. Eu acho que tu resumiu bem o negócio, tá? Ele sempre pagou de dono da verdade e só a verdade que eu tenho é a verdade que vale, as outras estão erradas, né? Aí a gente vai pro outro lado. Ele discutir Fahrenheit 451 é uma incongruência, né? O conteúdo dele é um conteúdo justamente o conteúdo que o Bradbury mais discutia na obra, né? É que se discute o Fahrenheit 451 da camada mais rasa dele, né? Que é a camada da queima do livro. A queima do livro é a camada mais rasa. É a camada que chama atenção. É a camada que, né, coloca as pessoas a morrerem pela queima do livro, aquela coisa toda. Mas as camadas mais profundas, que vão discutindo inclusive sobre o entretenimento, que era o que ele fazia, porque ele era roteirista, que vai mostrando as pessoas bestializadas, e vai mostrando que, inclusive, só aconteceu aquilo porque as pessoas permitiram que aquilo acontecesse, é que ninguém discute. A queima do livro é o segundo ponto. Aquilo só aconteceu porque as pessoas deixaram de ler. O livro se tornou fútil, que é o que está acontecendo agora. A pesquisa IPEC mostra isso. Né? Nós temos brasileiros que não leem, né? Eu leio 1, 2 livros por ano. Né? Então, enfim. E eu acho que esse é o ponto. Né? A incongruência que se tem do cara que, como o Daniel falou, prega censura das redes sociais, prega censura desse negócio. E vamos lá, eu não estou dizendo, né, vamos deixar claro que a gente está na internet, não estou dizendo que tu não tem que ser responsabilizado pelas bostas que tu fala na internet, não é isso. Muito pelo contrário, ainda mais com atentados acontecendo. Acho que tem muita gente que já deveria ter sido presa, inclusive, pelas bobagens que falam na internet, né, de vulgo sentinela, esse povo aí que fica pregando assassinatos alheios aí, né. Mas o que eu digo, né, o que eu digo e repito, é que tu
A liberdade de expressão, ela precisa ser lutada, porque ela é muito fácil de se perder, né? E esse sempre vai ser o meu ponto. Com relação à dúvida real ali do Ove Filho, que comentou o que é o que é o clube do livro, tá? Vou imaginar o seguinte, cara, eu vou lançar a curadoria agora, na última semana do mês de outubro vai estar sendo lançada a curadoria do canal, certo? Então vou lançar a curadoria do canal, que vão ser as leituras coletivas do ano que vem, por exemplo, tá? Nessas leituras coletivas do ano que vem é como se eu cobrasse de ti a entrada para tu participar das leituras coletivas. Eu não cobro a entrada das leituras coletivas aqui, tá? Eu vou lançar os livros que eu vou fazer no ano que vem, tá? Os livros que nós vamos ler no ano que vem. Então eu vou lançar ali todos os livros que eu vou me propor a fazer leitura coletiva com o pessoal, ok? O que esse pessoal faz? O que é o Clube do Livro? O Clube do Livro é o seguinte, assim, você entra nos links, você entra nos grupos, através do pagamento da entrada, de uma mensalidade, você vai fazer lá em 12 vezes de R$50, R$60, aquela história toda, para ler aquele material. Você vai comprar o livro através dos links da Amazon, não sei aquilo, e essa leitura coletiva que vai acontecer vai ser feita através do Clube do Livro, vai ter um material de apoio, aquela história toda. Basicamente o que eu faço aqui. Ponto. Só que eu não cobro para fazer o Clube do Livro. A única coisa que eu te peço é que me compre pelos links da Amazon, os livros, e eu sugiro os livros que eu quero ler. É em cima disso, tá? Eu sou contra a criação do Clube do Livro Pago? Não. Eu vou fazer em algum momento? Talvez. Talvez eu vá fazer. Mas nesse momento agora, eu me sinto mais confortável em criar uma curadoria aberta ao público. Porque o meu propósito inicial é esse, criar uma curadoria aberta ao público. Porque as pessoas que eu estou angariando no canal, elas são condizentes com o que eu acredito. Então são pessoas que estão chegando, e as pessoas que estão lendo os livros comigo, são pessoas que, independente de qualquer coisa, fazem parte da minha bolha. Certo? Então são pessoas que estão vindo para cá porque elas querem ler esses livros e elas se sentem confortáveis em comprar através dos links, em participar do canal, através dos comentários, assistindo os vídeos, né? Ou se tornando membros, então, com planos mais baixos, aquela história toda, para que a gente possa crescer a comunidade. Entendeu? Essa é a lógica do negócio. Talvez no futuro eu crie um produto, alguma coisa, mas aí isso é outra coisa. Vai te tornar meu seguidor de verdade. Essa é a jogada do negócio. Então eu prefiro fazer uma curadoria aberta, que a gente possa ler esses livros, para depois, talvez no futuro, a gente fazer uma outra coisa. Mas eu não me sinto confortável nesse momento em criar um clube do livro, até porque eu não faço isso para viver, né? Se eu fizesse isso para viver, talvez isso seria uma situação que para mim seria bacana, né? Mas nesse momento agora, eu prefiro não criar um negócio fechado, eu prefiro criar um negócio aberto ao público, né, aquela história toda. Então vamos imaginar o seguinte, que dentro dessa curadoria que eu vou fazer agora, tu te sinta confortável dentro daqueles livros, tu pode participar do meu Clube do Livro do ano que vem, lendo qualquer um dos volumes que eu me propus a fazer, né, a ler ali, bem tranquilo, sem cobrar nada. O canal do Felipe Neto, por exemplo, tu tinha que pagar no plano anual, no plano mensal, R$62 por mês, para ter a presença maravilhosa do Felipe Neto no material de apoio. Certo, meu querido? Muito obrigado a Bela, ao Daniel, ao Ove Filho e a Curiosíssima que mandou uns alvos ali, certo? Vamos em frente. A Ana colocou Felipe Feto aqui, né? Deu umas brincadeiras. E eu ainda disse o seguinte: eu só lamento os baba-ovos desse acéfalo. Eu vou dizer uma coisa pra ti, ó. Eu acho que o Felipe Neto, ele é muito inteligente, né? Porque ele dominou a internet. Ele é o reflexo do público que tem, ou da ignorância do Brasil? Pode ser. Ele é um produto da época que ele começou a fazer? Também. Talvez se uma outra qualidade do negócio, uma outra pessoa com uma qualidade maior tivesse começado a fazer, também. Ele reflete o público brasileiro dentro daquilo ali? Também. Enfim, é uma série de fatores que fazem o Felipe Neto se tornar o Felipe Neto. Mas ele é um Midas. Ele sabe lidar com o negócio. Ele sabe criar ele soube criar um asco para a personalidade dele. Ele soube se envolver com as situações. E ele soube criar essa aura de ódio em volta dele e ganhar dinheiro com isso. Se o propósito dele é ganhar dinheiro, ele acertou. Então, enfim. Obrigado.
Ana, vamos lá. O Marcínio, que é membro colaborador do canal, é uma pessoa fantástica, comentou o seguinte: como disse o Barão de Tararé, de onde menos se espera, daí é que não sai nada. Associar Felipe Neto à literatura numa mesma frase é uma figura de linguagem, uma antítese. E o Cristiano colocou: o problema não é o Felipe Neto em si, pelo contrário, já que ele tem muita influência e visibilidade, é mais a questão da literatura no Brasil. E o Léo respondeu ao Cristiano dizendo o seguinte: discordo respeitosamente. O problema é que o Felipe Neto, sim, porque ele não tem identidade formada. Parece que ele mutaciona conforme sente cheiro de grana. E nesse caso, quando a grana mingou, ele partiu para outra. E para ser um leitor e pode ser um influencer, mas as duas coisas só ficam juntas e param em pé se o cara quiser influenciar alguém sobre os livros que realmente gosta, trazer suas próprias impressões sobre o que leu e fomentar uma discussão válida sobre o livro proposto. Quem sabe ele tenta de novo e da próxima joga os livros numa banheira de creme de avelã enquanto imita uma foca com topete colorido. E o Bruno respondeu, falou tudo. Ele é um homem muito dinheirista, sempre vai aonde o dinheiro está. E a Curiosíssima também botou, exatamente. Cara, eu discordo do Cristiano também, cara. Eu acho o seguinte, cara, concordo com o Léo, com o Marcínio, a Curiosíssima e o Bruno, que comentaram aqui embaixo do comentário do Marcínio. Cara, às vezes, tá? Vamos lá, tamanho. Nesse caso específico aqui, ou em vários outros, tamanho não é documento, tá? A piada ficou pronta. Mas não é o caso de usar a piada nesse caso. Tamanho não é documento, cara, porque o Felipe Neto ele não tem condição de chegar aqui e conversar sobre os livros e debater um livro. Ele não tem isso, ele não sabe, porque ele não sabe lidar com o diferente. Ele não sabe. Ele não sabe chegar aqui e fazer como o Léo fez e respeitosamente discordar do teu comentário. Esse é o caso, porque ele vive numa bolha de concordância. Então, se nós chegarmos aqui e vamos lá, eu estou gravando esse vídeo aqui exatamente 2 horas ou 2 horas e meia antes da live de debate que eu vou ter sobre os Três Mosqueteiros, certo? Durante a leitura dos Três Mosqueteiros, o material que eu preparei vai ter espaço para debates. Se alguém não gostou tanto do livro quanto eu gostei, porque eu dei 5 estrelas dele, a pessoa vai dizer nos comentários ali por que ela não gostou. E eu vou tentar argumentar com ela por que eu gostei. Eu não vou tentar convencer ela do contrário. Ela tem uma percepção diferente da minha. Mas eu li o livro. E eu fiz uma pesquisa histórica dentro daquilo ali. Certo? Para poder fazer isso tudo, eu me dediquei àquilo ali. Sábado passado eu estava montando esse material todo. Eu estava fazendo aquilo. Eu não ganho R$1 para fazer isso. Estou fazendo pela literatura, estou fazendo pelo meu canal, estou fazendo porque eu me propus a fazer. Tanto que uma inscrita do grupo de WhatsApp, quando eu mandei a foto da apresentação pronta, ela disse, tu não descansa? Para mim é prazeroso fazer isso. Tem um vídeo que saiu agora no canal faz umas 2 semanas fazendo a minha palestra que eu fiz sobre um documentário na faculdade de Taquara, tá? Que é a cidade vizinha, Taquara aqui, por exemplo, onde eu falo sobre a literatura, onde eu me expresso sobre literatura, onde eu digo, cara, isso aqui eu tenho tesão de fazer. E de uma certa forma é o que me motiva a estar aqui. E a gente está criando um movimento dissidente da grande maioria que não faz isso que eu estou fazendo aqui agora. Tu já viu algum vídeo de algum booktuber que pega os comentários, inscrito por inscrito, de um vídeo que nem esse aqui, e vem dissecando esse comentário para vir falando, pra gente ficar trocando ideia? Não, né? Então, é isso. Felipe Neto não faz isso. E talvez quando tiver 500, 600 comentários no vídeo, eu também não vou fazer isso, mas vou pegar as ideias principais. E esse vídeo, eu não vou parar de fazer isso aqui. Esse tipo de vídeo nunca vai sair do hall de vídeos do canal. Eu não faço mais deles para não encher o saco. Então eu dou um tempo de vez em quando e ele solta um desses. E daí a galera, do que é dessa vez? Entende? Mas eu acho que é isso. As pessoas, a situação, os grandes influencers de literatura, eles esqueceram que é sobre os livros. É sobre os livros. Não é sobre fofoca literária. Não é sobre pessoas como Felipe Neto, que nunca leram, que leem, mas não conseguem dizer o que pensa sobre o livro sem medo de brigar com os seus. Às vezes tu vai ler um livro polêmico, cara, e tu vai ter uma opinião que nem todo mundo vai gostar. E tá tudo bem.
certo? Tem que estar tudo bem, se tu não gostar. Porque é a tua opinião. Eu acho que o Felipe Neto não tem condições de fazer isso. Por isso que o Marcini disse que não tem como tu esperar alguma coisa diferente disso, né? É impossível. Porque ele é um cara que não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá falando. Enfim, meus queridos, muito obrigado pelos comentários de vocês mais uma vez. Seguimos. O Ernesto comentou o seguinte: nunca foi pelos livros, acabou porque não deu lucro. Essa frase foi eu que usei no vídeo, né? Eu ri disso desde o início. Eu decepcionei demais com a Lubrano. Apesar de alguns poucos de vocês serem meus heróis por falarem de livros e eu desejar sucesso na literatura, pelo menos para mim, quanto maior, pior. Boa, cara. Tá aí. Em menos de um ano não deu lucro, tô fora. Não há um pingo de nobreza nessa porra que ele fez. Tem certas coisas no YouTube que não dá pra, né? Que não dá pra desejando ficar rico. Um ou outro pode até conseguir, mas alguns assuntos você tem que fazer porque gosta, porque tem propósito. Nesse caso eu concordo, mas dá pra fazer ganhando uma grana, cara, dá pra fazer sim. Numa porra de um país que foi digitalizado antes de ser alfabetizado, a ingenuidade de querer dinheiro falando de livros. Isso eu concordo contigo, cara. Isso eu concordo contigo. E o que irrita muito no Felipe Neto é que tudo que ele faz, ele tem que ser o protagonista. Tudo. Eu fico bobo de ver aqui no Brasil o número de seguidores, esse número de idoneidade e exemplo para tudo. Eu não resisto. Estou procurando canais de livros, estou sempre procurando canais de livros, ainda que nenhum deles fale livros que eu pretenda ou já li. A certeza é que se o canal for grande, eu não passo perto mais. Sucesso para você. Cara, muito obrigado, meu, tá? Deixa eu só responder, pegar aqui a Ariela respondeu para ti, tá? Você ainda acha que a Lubrana faz isso mais por amor que por dinheiro? Ela gosta de ler, mas gosta muito mais de din-din. Ah, meu Deus. Bom, vamos lá. Ernesto, eu acho que tu é o cara que já tá triste, né, com o mercado, cara. Tu já chegou num ponto que tu já viu coisa errada demais, eu acho, sabe? Eu te entendo. Eu comecei no YouTube por causa disso, tá? Comecei no YouTube fazendo conteúdo por causa disso. Porque eu vi os caras exatamente nesse ponto, cara. Porra, mas ninguém fala mal, cara. Não tem nenhum. Então não existe livro ruim, então. Não existe escritor medíocre, cara. Que porra. E foi exatamente isso que me fez começar a produzir os conteúdos e falar de livros. E aí o canal foi se transformando numa coisa de cada vez tentar buscar coisa mais diferente, cada vez trazer coisa mais diferente. E aí, como eu disse no meio, cara, dá pra tu ganhar uma grana, sabe? Dá pra tu, pelo menos, dá pra tu tirar o teu sustento. A ficar milionário, cara, milionário, velho, é uma palavra muito pesada, cara. Eu acho isso uma coisa, assim, muito efêmera, sabe? Porque o que é ser milionário, sabe, cara? Tu começa, sabe? Aí tu entra numa situação, cara, que daí. Milionário é deputado, velho. Milionário é, sabe? É juiz. Aí a gente tá entrando numa seara muito perigosa, sabe? E, meu, influenciador de internet, cara, é a pior raça que tem, cara. É os caras que, assim, ó, eles não têm conhecimento, eles não têm capacidade e eles ganharam influência porque as pessoas estão sedentas por ídolos. É uma geração sem ídolo. A minha geração teve um monte de ídolos. E eu sempre digo, né, nunca conheça os seus, né? Quanto menos tu conhecer os teus ídolos, mais tu vai ter eles como ídolos. Porque se tu conhecer eles, automaticamente tu vai deixar de seguir eles. Então, isso vale para escritores também, né? Não conheça os seus escritores favoritos, porque se tu conhecer eles, tu vai deixar de seguir eles. Então, eu tô aqui pela literatura, cara. Eu quero continuar fazendo isso aqui pelos livros, sabe? Continuar lendo leituras fora da curva, encontrando autores. Pode ver pelos unboxings que eu tenho feito, livros que eu tenho apresentado, tentando trazer alguma coisa diferente, um conteúdo diferente, sabe? Não sei, cara. Eu acho que dá, velho, sabe? Eu não sei. E aquela frase, cara, morro seco, mas não quebro, sabe? Me envergo, mas não quebro. Mas, cara, sei lá, velho. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, cara. Não adianta. Mas vou continuar tentando, cara. Muito obrigado pelos votos de sucesso. Eu espero que tu continue com a gente aí, cara. Tem muita coisa boa acontecendo no canal. E quanto ao que a Ariela te respondeu, né, dona Ariela, né, deu uma alfinetada na Lubrano, cara. Eu não consigo olhar o conteúdo da Lubrano. Eu não gosto da Lubrano. Rodrigo, não consumo conteúdo da Lubrano. Provavelmente ela também não consome o meu. E tá tudo certo. Não tem problema. Mas eu não gosto da Lubrano. Aquela carinha dela lá não me convence. Vida que segue. Um abraço para vocês. Muito obrigado por participar do canal, tá?
O Fábio, grande Fábio, soltei fogos, hipócrita do caralho. Ah, Fábio, tu é foda, cara. O Fábio é muito brother aqui do canal. Forte abraço, meu querido. O Samuca respondeu o seguinte: talvez seja a busca pelo efeito Oprah de influência. O Oprah Books Club movimentou cerca de 55 milhões de exemplares com o selo adesivado na capa dos livros. Tem também o Drew's Book Club, da menina de As Panteras, que é a Drew Barrymore. Elas não ganham porcentagem direta das vendas, mas atraem associados e patrocinadores para seus programas. Ser indicado por elas era como ser entrevistado pelo Jô Soares, muda a vida da pessoa. Se Silvio Santos estivesse vivo, ele premiaria as pessoas com o poder da influência, pois isso vale mais do que dinheiro hoje em dia. Muitos aproveitaram a virada cultural, onde a leitura ficou em segundo plano ao adquirir um livro. O consumo literário passou a ser apenas consumismo, ou melhor, consumo. O livro virou capital cultural e estético, ao mesmo tempo em que encher um carrinho virou alívio temporário para a ansiedade dessa mesma sociedade fragilizada, que desaprendeu a ler porque corre demais, compete demais e compra demais. Ainda assim, viva os compradores de papel e de pirona. Sem nós, a economia entraria em colapso. Cara, eu concordo contigo, meu, mas eu não sei se foi esse efeito, não. Eu não acho que o Felipe Neto não foi tão longe. Pode ser que tenha alguma coisa ali, cara, mas os clubes de livro existem há milhares de anos, cara. Tem muito, todo mundo faz. Como eu expliquei no início do vídeo ali, também poderia fazer o meu aqui. Teria, obviamente, eu não venderia 55 milhões de exemplares, mas também poderia fazer o meu. E de mais a mais, os livros que são feitos, são capitaneados pela Oprah, são livros contemporâneos, ela não, né, não são todos os livros clássicos. Eu acho que ela eu nem sei se ela coloca livro clássico, sabe? Porque ela faz mais livros lançados, até porque são lançados muito mais livros nos Estados Unidos que aqui, né? Os autores que são lançados nos Estados Unidos é absurdo, né? Vamos lá, né? Vamos pegar que nem o próprio Jack Carr, que aqui não é lançado, porque a Oprah não vai lançar Jack Carr, né? Mas enfim. Mas aqui, se tu pegasse... Cara, se o Felipe Neto fizesse um negócio desse, aí que tá, cara, isso aqui é uma merda, né? Pensa comigo o seguinte, né, cara? Pega um autor que nunca foi lançado no Brasil, um porra desse, pega um autor assim, né? Era isso que ele podia fazer, né, cara? Pega um... Bom, vamos lá. Eu descobri então que existe o BookTube. Ah, pois é, cara. Pois é, o BookTube. Tá, mas como é que funciona esse negócio do BookTube? Ah, o BookTube funciona assim, esse cara fala de livro. Ah, tu vê só, cara, nunca fiz nada. Mas o que tá faltando? Ah, tem alguns autores que não são... Eles reclamam... Tem uns canais que reclamam muito que não tem autor que é lançado no Brasil. Ah, é? Tá, quem é que eles reclamam muito? Vamos pesquisar. Ah, tem... Desses nichos aqui, tem esses autores aqui que nunca foram lançados no Brasil. Tá, mas o que falta pra lançar esses caras no Brasil? Ah, falta isso, isso, isso. Vamos atrás dos direitos. Eu tenho dinheiro, vou lançar eles, cara. Pronto. É simples, cara. Aí tu faz. Aí tu pega os booktubers cevados, então, né? Os jovens dinâmicos. E aí tu vai fazer uma campanha de marketing com eles. Aí tu junta esses porra. E aí tu vai fazer a campanha de marketing com eles. Daí tu vai pegar. Vou imaginar que eu fosse o Felipe Neto, tá? Sem cabelo roxo. E sem imitar foca, tá? Vocês vão entender a analogia. Eu vou fazer, eu tenho dinheiro, eu não sei o que é o BookTube. Eu vou olhar esse nicho de mercado e eu vou pensar assim, porra, mas o que esses caras tanto reclamam? Qual é a demanda do mercado? Olha, a demanda do mercado que está acontecendo aqui é que tem canais que pedem um autor. Tá, mas quem é o autor que eles tanto pedem? Olha, o que a gente enxerga é que tem livros que são de determinados autores que não estão sendo lançados. Tá, mas qual que não está sendo lançado? Ah, tem uma série lá que saiu que é um sucesso, que é a Terminal List. Mas não tem livro desse cara no Brasil, mas esse cara tem... Eu vi a série, gostei da série, por que eles não lançam esse cara? Ah, porque as editoras resolveram lançar. As editoras não lançaram? Então vamos lançar esse cara. O que falta? Não, só um pouquinho. Consegue o telefone do cara do Arqueiro, pra mim. Ó, fulano de tal, aqui é o Felipe Neto, tudo bom? Tudo bom. Vamos lançar o Jack Carr no Brasil, o que falta pra lançar o Jack Carr no Brasil? Ah, pois é, tu vê, não, vamos lançar esse cara, vamos fazer a biblioteca do Felipe Neto, eu dou meu nome, então a gente faz uma parceria, pá, e lança. 6 meses tá resolvido o problema. Mas é um porra. Tô começando a ficar puto já, cara. Que inferno, cara. Não consigo fazer um vídeo sem ficar puto, cara. Eu vou infartar, velho. É uma merda. Mas não é, cara. Não é. Vê se não é um puto. Ah, que saco, cara. Enfim. Obrigado, Samuca. Um abraço. O Fabiano. Tudo bem, Fabiano? Vamos lá. Boa noite. Não participo de grupo literário nenhum. Quando quero ler um livro, simplesmente abro e leio. Se entendo certo ou errado, se capto ou não as referências, easter eggs,
a massa encefálica do autor, isso não importa. Não atiro pedras em quem ganha seu dinheiro, afinal é um trabalho, uma atividade, o conteúdo está ali. Mas fico sim olhando quem está consumindo aquilo. Para mim, esses grupos de leitura não são importantes, mas pode ser que sejam muito necessários aos outros. Pode ser o estímulo que faltava para alguns. Então, tudo certo. Cada qual cuidando do seu interesse. Eu já vi várias pessoas que achei bacanas no começo, daí vi o alcance delas e vi todo o santo vídeo que elas postavam e fui percebendo uma mudança ao longo do tempo. Elas passaram a ser parceiras de editoras, ganhar livros, nunca mais se criticaram nada, enfim, já entendeu onde quero chegar? Sim, já entendi onde tu quer chegar. Ao mesmo tempo eu me pergunto, tem como fingir isso? Tem como fugir disso? Acho que não. Acho que não há outro meio de transmitir a coisa toda. E sim, todo mundo quer dinheiro. O Booktuber nem deve ficar só de alegre fornecendo seu conteúdo. Qual o compromisso que ele terá se não está se empenhando em ter ganho nenhum? A questão é que não se consegue ganhar nada. Muitos só ficam na esperança mesmo. Enfim, é isso. É meio enxugar gelo refletir sobre isso nos dias de hoje, a essa altura em que está a internet, e todo mundo ganha uns trocos, seus trocos. Pena que não é fácil. E não tem nada a ver com os livros em si, mas é a afeição, o carisma, o charme. Às vezes a pessoa te segue e se influencia por você, porque você. Por você, porque você, por exemplo, só ilustrando, tem uma voz bonita, porque seu dente torto chama atenção, porque a ponta do seu cabelo à direita fica erguido e isso lhe confere algum poder sobre quem o vê. Você pode ter um canal sobre livros, sobre o que você quiser, mas seu seguidor só vai ser influenciado se ele gostar de alguma coisa em você. Não tem nada a ver com o livro. E é sempre você. E é sempre o quanto essas plataformas entregam e deixam de entregar o que você faz. Cara, bacana isso aqui, né? Vamos lá, Fábio. Fabiano, desculpa, cara. Desculpa, Fabiano. Deixa eu dissecar um pouco isso aqui, cara. Deixa eu montar um pouquinho aqui diferente. O Rodrigão 1002 começou e tem se mantido com uma proposta principal, o cerne do canal sempre foi literatura. Se tu acessar os conteúdos antigos, tá? Muitos deles eu privei para membro, tá? E eu privei esses conteúdos não por uma questão para te obrigar a ser membro do canal, não foi isso. Eu privei ele como uma estratégia para o algoritmo, porque assim o algoritmo entende que só tá saindo coisa falando sobre livro. Simples assim. Então eu nichei o canal. Só que como eu não queria perder os conteúdos que eu já tinha feito, porque querendo ou não, é uma biblioteca muito vasta, tem muita coisa que foi produzida, eu nichei o canal. Ao fazer isso, eu deixo ele nichado. Ponto. Então, as pessoas que são membros conseguem acessar aquele conteúdo, porque sim, tem muita coisa boa que foi feita ali, que eu gosto, então eu resolvi manter ele dessa forma. Posto isso, tá? O canal eu nunca imaginei o canal ganhando dinheiro de editora, tá? Inclusive, até teve uma conversa com um brother meu faz umas 2 semanas, uma semana na verdade, quando saiu esse vídeo, na sexta-feira que saiu esse vídeo. A gente ficou debatendo sobre isso e ele me questionou muito sobre isso. Por que tu não te associa a uma editora, cara? Por que tu não manda teus vídeos pra uma editora? Manda ele fazer os seus vídeos, vai botar pra frente teu vídeo, vai publicar um negócio e tal, vai te ajudar, papapá, tu vai crescer mais, isso aqui e tal. Eu não me sinto confortável. Eu não me sinto confortável. Ele, cara, mas sei lá, manda pra Record, cara. Record tem um monte de ficção histórica, tu fala bem de ficção histórica, tu consegue fazer uma resenha bacana, porque tu vai chegar em mais gente, cara. E aí depois tu para. Mas pelo menos agora no começo pra crescer o canal. Não. Não adianta. Eu não consigo, cara. Eu não consigo porque, cara, primeiro é o seguinte, né, vamos lá, né? Eu não sou o parâmetro do Booktube que o povo quer. Só isso já elimina 99% da possibilidade de uma editora me querer. Mesmo que elas me quisessem, tá? E aí vem o outro lado do negócio, que é o outro lado é que eu não consigo, cara. Eu não gosto de ser mandado, velho. E isso aqui tem que ser prazeroso, cara. Eu já sou mandado no meu trabalho. Não naquelas, né? Sou mandado naquelas, né? Mas eu já tenho que seguir ordens. E o fato de seguir ordens no meu trabalho, eu já sou obrigado. Isso aqui não é isso, sabe?
E aí, se tu usar essa linha de raciocínio, eu nunca imaginei o canal sendo só o ganho do YouTube, sabe? Então, tu tem diversos lugares que tu consegue ganhar. Então, vamos lá, que nem tu comentou ali, sabe? É eu. Sim, sou eu. Por isso o nome do canal é Rodrigão 1002. Porque o Rodrigão 1002 é uma situação única e exclusivamente minha. Então, tu, como meu seguidor, né? Tu, eu digo, tu, as pessoas que me seguem, elas vão comprar nos meus links, elas vão procurar ajudar o canal de diversas formas. Assistindo, curtindo, compartilhando, comentando, comprando nos links, enfim, daqui a pouco lançando outro produto, eu me associando a uma outra marca, vendendo alguma coisa, e se as pessoas tiverem interesse e se os produtos forem bons, porque elas sabem que eu vou estar representando aquela marca, eu vou estar representando aquela marca, então tudo isso vai auxiliar o canal a ganhar dinheiro. E todos esses montes de coisinhas pingando vão capitanear o canal. Entendeu? Por isso que eu faço a curadoria do canal aberto. Porque eu posso pegar livros de diversas editoras, fugindo de todos eles e fazendo todo esse negócio. Mas se fosse para fazer uma curadoria fechada, eu também faria, não teria problema. Porque eu entregaria um negócio bacana, que é o que tu falou. Eu acho que tu não te vender é o primordial, porque, de novo, a gente tem que pensar que é sobre os livros. É sobre fazer o conteúdo para livro. É sobre tu entregar não só listas, não só vídeo farofa, não só unboxing, não só sempre a mesma coisa. Tu conseguir fazer uma resenha bacana. Cara, minha resenha que saiu na semana passada, na semana retrasada, falando sobre médicos de homens e de almas. Uma leitura maravilhosa que eu fiz, cara, eu adorei fazer aquela resenha, eu tava nos cascos, eu olhei aquilo ali e pensei, caralho, eu fui muito bem nessa porra. E era isso, sabe? São essas coisas que me animam a continuar fazendo. Então eu concordo com o que tu diz, que o canal sim sou eu, e que tu percebe que os caras vão se vendendo aos poucos e vão se indo, mas eu não consigo vender, cara, eu não consigo me vender. E tu pode me cobrar no futuro. Tu pode me cobrar no futuro. Porque eu faço questão de ser cobrado. Pode estar aqui depois no conteúdo, daqui a, sei lá, X tempo, quando o canal tiver o dobro de inscritos, ou o dobro de visualizações, ou enfim, diz, ó, o Rodrigo continua sem editora, porque eu não vou conseguir fazer. Não adianta, não vai dar. Eu sou muito ranzinza, cara. Eu vou fazer um unboxing de uma editora, primeiro eu abri a caixa e digo, porra, mas essa merda tá um lixo, cara. Os caras não vão mandar pra mim, eles sabem. Eu sou muito desregrado nesse sentido, cara. Eu não vou conseguir seguir uma cartilha. Não adianta, não tem o que fazer. Então, Fabiano, meu querido, muito obrigado, cara, pelo teu comentário. Eu vejo que tu comentou diversos vídeos aqui, cara. Eu estou muito atrasado respondendo os comentários, mas realmente não dá tempo. E eu estou priorizando produzir os conteúdos. Tá? Como eu tenho que tirar um tempo para responder os comentários, eu estou priorizando responder os conteúdos. Mas eu já vi todos, eu leio todos os comentários, tá? De novo, quero deixar isso muito claro para todos vocês. Eu leio todos os comentários, tá? Fiquem tranquilos. Então, forte abraço e muito obrigado. Lendo com a Japa, eu preciso te dizer um negócio, mulher, tá? Preciso te dizer um negócio. Tu é muito bem recomendada, tá? Tu é muito bem recomendada. Lá no grupo de WhatsApp que a gente tem, todo mundo elogia muito os teus conteúdos, tá? E caso tu não saiba, eu também vejo os teus vídeos, tá? Então, meus parabéns pelo teu canal, meus parabéns mesmo. É muito bacana, eu gosto muito, vi vários vídeos teus, tá? E parabéns pelo teu canal, tá? Parabéns de verdade, de coração. Teu conteúdo é muito bom mesmo. Se você não segue, @lendo com a Japa, tá? Ela comentou o seguinte: é a turma do Oba Oba, tem plateia para tudo, infelizmente. E ela colocou o seguinte: tem um canal de livros, que eu sei disso, mas não me considero uma booktuber, porque eu não faço nada que eles fazem. Eu acho que eu também não sou, né? E a Roberta já respondeu: sou inscrito no seu canal literário. Ela botou: que legal te encontrar aqui, não conhecia esse canal, gostei do moço. Moço eu fui há 40 anos atrás, né, mulher? Não, Japa, meus parabéns de verdade, cara. Muito obrigado por estar aqui, tá? Seja muito bem-vindo. E o teu canal é muito bacana, tuas resenhas são muito legais mesmo. Meus parabéns. Persista. Eu sei que tu faz aquilo ali por amor. Né? Dá pra ver a tua empolgação falando dos livros, tá bom? Forte abraço, adorei teu conteúdo. O Jonas comentou o seguinte: nunca gostei do Felipe Neto, um oportunista. Cara, é que tá, todo mundo tem a mesma opinião dele, né? Um abraço, meu querido. A Giovana também. Felipe Neto colocou o próprio livro como leitura do clube. Queria mais o quê? Cara, eu acho que por isso que ele faliu, né? Que merda. Um abraço, Giovana. O Carson comentou só verdades. Cara, eu tava empolgado aquele dia de manhã, cara, saí de casa. Só para contextualizar para vocês, quando eu
gravo esse vídeo, eu estaciono ele na frente da fábrica que eu trabalho, que eu tenho uma rua que tem umas árvores, eu consigo estacionar o carro ali para o carro ficar na sombra. Então eu costumo chegar ali uns 10, 15 minutos antes, que daí eu faço as minhas leituras. Continuo lendo um pouquinho ali antes de começar a trabalhar. E aquele dia eu fui lá e peguei o negócio e gravei de cara, um take só. Tava empolgado aquele dia. Forte abraço, meu querido. A Dani comentou o seguinte: quanto ele estava cobrando para participar do clube? Entre 50 e 60 reais, respondeu o Vitor. E ela responde: puxado, hein, se for mensal. Dani, é o seguinte, ó, esse é o custo normal, tá? O da Tatiana Feltrin tá 55 por mês, tá? Os clubes de leitura dela. Em torno disso também. Tem umas diferenças ali e tal. Só que a Tatiana Feltrin faz isso há milhares de anos, né? E ela tem todo um material de apoio gigantesco, sabe? O Felipe Neto se baseou muito em cima do dela, tá? Pelo que eu percebi. Tem material de apoio, os vídeos, né? Toda uma situação para seguir o negócio. Então, esse é o custo médio, em torno de 50 a 60 reais. Acho que o plano anual, acho que era 47. Se eu não me engano, é 47 ou 42, uma coisa assim. E aí o plano mensal é 66, parece. Mas como o que eu percebo é que é o seguinte, ó, a Tatiana faz o dela. É ela que faz sozinha, né? Ela que mete a mão, ela que faz o negócio. E o Felipe Neto não fez o dele, né? Ele contratou gente, é óbvio que não vai segurar, é óbvio que não vai pagar a conta. Não tem como pagar a conta. E aí tu fazendo o primeiro ano e não dá certo desistir, cara, tu vai fazer isso aí, a Feltrin faz há 20 anos. Então, que nem ela tem lá o curso de mitologia dela, né, pra vender. Então, enfim. E aí a Dani comentou de novo ali, bom vídeo como sempre. Muito obrigado por acompanhar os canais, querido. Forte abraço pra ti. A Bárbara comentou o seguinte, ó, e seguimos lendo, por isso eu amo o nosso grupo. Bora ler. Parabéns, Rodrigo. A Bárbara tá junto comigo lá no grupo de WhatsApp, tá? É uma querida, sabe, lá do Rio de Janeiro, e ela faz parte da comunidade do grupo de WhatsApp. Se você não faz parte dessa comunidade de conversas, tem ali, vou deixar, tá aqui embaixo na descrição, tá? Tanto o grupo de WhatsApp quanto de Telegram. E o pessoal compartilha suas leituras, e é onde eu compartilho as ofertas para compra de link também, tá? Alguma coisa, principalmente quando entra alguma coisa de promoções, ali agora quem vai Black Friday agora em novembro, eu vou compartilhar ali para vocês comprarem nos links, vai estar, né, vocês usam o link do canal, vai estar ali para ajudar o canal, certo? Obrigado, Bárbara. Um forte abraço. Agora nós temos a Michelle, comentou o seguinte, ó. O problema que, além de o Felipe Neto evidentemente não ser um leitor, o público que o acompanha com certeza também não é. Até porque ser um seguidor dele, o que deve ter na cabeça. Enfim, deu no que deu. Puta merda. Mas o povo tava com a língua que Deus o livre, né? É que tá, é que eu tinha visto isso em algum vídeo, cara. Tive um cara que fez uma análise dos seguidores do Felipe Neto, cara, e os seguidores do Felipe Neto tinham uma faixa etária baixíssima. Tanto que ele fazia aqueles negócio do Minecraft, aquele negócio todo. Então é que tá. O fato dele ter aquele número X de seguidores, são 45 milhões, ou 44 milhões, assim, é gigante. É claro que é gigantesco. Para as marcas é uma coisa fora de proporção, né? Aí ele tem essa projeção toda. Só que pro nicho que ele tá fazendo, falar de Fahrenheit 451 com a marca Felipe Neto é a mesma coisa que nada, né? Um cara que nem eu, por exemplo, que tem 46. Não faz sentido nenhum. Porque ele não traz credibilidade nenhuma. Ele pode, é que aí que tá, ele pode trazer credibilidade para a bolha dele. A bolha do Felipe Neto pode ser, você pode ficar babando muito no ovo dele. E eu acho que esse é o problema. Ele vive dentro da bolha da aceitação dele. Então ele é muito foda pros dele. Só que a grande maioria não gosta dele. Então assim, eu tenho 45 milhões de pessoas que gostam de mim. Não, você tem 45 milhões de... É um número só. E que ele não se reflete na rua. Isso é muito engraçado. Veja bem, a minha cidade tem 22 mil habitantes. Tá? Nesse momento do canal, eu tenho quase 11 mil seguidores no canal. Então quer dizer que 50%, basicamente 50% de habitantes da minha cidade estariam hoje tendo contato com o que eu produzo. Teriam acesso ao meu conteúdo. Isso é óbvio que não é verdade. Esse número não se reflete. Por quê? Porque não faz sentido. Entende? Eu sei que eu não vivo nessa bolha de aceitação. Não faz sentido algum, entende? Então são essas coisas, sabe? Eu acho que tu tem que ter o pé no chão para perceber isso. Sabe? Tu tem que perceber o teu entorno para tu não ser um idiota.
Porque tu não viu isso. E é esse o problema do Felipe Neto, Lucas Neto, esses caras gigantes, é isso aí tudo. Esse pessoalzinho é exatamente esse o problema. Eles vivem numa bolha de aceitação. Então qualquer coisa que eles fazem, ele é mega foda, ele é tudo foda, ele é sempre foda. Ele nunca fez nada errado. A Anitta é assim, ele é assim, Caetano Veloso é assim. Qualquer coisa que ele fale, ele é foda. Qualquer coisa que ele escreva, ele é foda. Não existe isso, cara. É que tu não tem crítica, né? É que nem eu usei numa live o exemplo da Paula Fernandes gravando Juntos e Shallow Now, né? Pô, será que não tem nenhum engenheiro de som pra dizer assim, minha querida, tu é muito bonitinho, mas isso aí ficou uma merda, né? É a mesma coisa, cara. Tem? Será que não tem nenhum cara que pode chegar e dizer pra ele assim, cara, isso aí é uma péssima ideia, um empresário, né? Enfim, minha querida Michele, muito obrigado pelo conteúdo, seja muito bem-vinda ao canal, porque eu não te vi comentando aqui ainda, tá? E se você já era membro, muito obrigado também, tá bom? Forte abraço. A Tatiana, eu já tinha visto esse comentário, deixa eu comentar aqui, ó. Eu participei de vários clubes do livro, inclusive do Felipe Neto, e posso dizer com total propriedade, ele fez um super produto, com muito conteúdo lá dentro, e era muito enriquecedor cada conteúdo. E ainda assim, era um clube com a mensalidade mais barata que eu já participei. Eu sabia que não ia se sustentar. Ou ele aumentaria a mensalidade, ou ele diminuiria os conteúdos do clube. Mas acredito que qualquer uma das opções não pegaria bem para a imagem do clube e resultaria no fim de qualquer forma. A Tatiana resolveu a nossa dúvida, tá aí. Obrigado, Tati. Ela resolveu a nossa dúvida. Ninguém melhor do que alguém que participou do negócio e experienciou isso. Tá aí, cara. Então, assim, ó, vamos lá. Então, agora vamos tirar a persona do Felipe Neto da jogada, tá? Vamos imaginar que fosse qualquer outra pessoa que tirasse na jogada. Vocês acham que se fosse eu que estivesse fazendo o produto e apresentasse exatamente a mesma coisa, vocês acham que ele se sustentaria? Vocês acham que se não fosse o Felipe Neto e se fosse o Rodrigão 1002, vocês acham que ele se sustentaria? Vocês devem estar pensando que sim, né? O problema é ele, cara. O problema é ele. Essa é a questão. Sabe por quê? Porque, não, mas é que daí o Rodrigo fala de livro, né? Não, mas é que daí o Rodrigo... Entendeu? Porque daí a minha imagem está relacionada ao livro. A minha imagem está relacionada à história. Entendeu? Essa é a jogada do negócio, cara. O problema é ele, cara. A persona dele que é o problema. Ele não pode chegar, ele não tem a propriedade, que foi o que o Léo falou. Ele não vive a literatura. A gente sabe que ele é o problema. Ele é o bosta. Entendeu? E aí que tá o problema. Obrigado, viu, Tati, por compartilhar com a gente aqui, tá? Um abração. Seja muito bem-vindo ao canal, inclusive. Não esqueça, acompanhe o canal, tá? Ative as notificações, porque vai ter a curadoria desse ano. Já que tu gosta de participar do Clube do Livro, a gente vai ter o Clube do Livro aqui para participar das interações, né, dos grupos, dos bate-papos e das lives de debate, tá? Da curadoria de 2026. Um abração. O César comentou o seguinte: só pelo improviso, para não perder a inspiração, já merece o hype. Cara, muito obrigado, velho. O resto eu já sabia que seria um bom conteúdo. Porra, que bacana, cara. Falar de livro não deu certo para a Foquinha. Cara, infelizmente é isso aí, meu. Infelizmente é isso aí, cara. Mas eu gosto de fazer esses vídeos da empolgação, cara. Diversos saem assim, né? Esse aqui é um deles, né, cara? Quase não tem corte. Tem um outro corte, de vez em quando dá um corte, porque eu preciso parar pra tomar água. Não vou ficar mostrando, tomando água todo momento, né? Mas eu acho que é tá? Esse negócio de ter as primeiras reações aqui trazem credibilidade pro negócio. Então, muito obrigado, meu querido. Forte abraço, viu? Obrigado pelo comentário, pelo hype, enfim. E para vocês também que, quando estiverem assistindo o vídeo, se puder dar hype, o canal agradece. O Japa Nintendista, grande brother, tá sempre por aí. Provavelmente ele avaliou os resultados e viu que, no fim, isso rendeu um troco de pão. Para nós, ter umas 10 mil pessoas pagantes num clube pode parecer muito, mas para ele, que já é muito rico, vai ver não é nada. Com esse tempo, ele poderia estar trabalhando em um outro projeto mais lucrativo e sabemos que ler um livro seguido atrás do outro é algo que consome muito tempo. Faz sentido, cara, mas eu não sei se foi tanto, tá? Faz sentido. Eu não sei se ele conseguiu enganar tanto, tá? Talvez, se ele tivesse ido por uma questão mais juvenil, eu não sei se não teria dado mais certo, porque o público dele é muito adolescente. Pensa comigo o seguinte, ó, vamos imaginar, vamos julgar um negócio do outro ou vamos julgar um negócio do outro? Vamos imaginar que Felipe Neto tivesse ido para um lado mais leitura de mangá, ou encarado uma saga, sei lá, uma saga Death Note,
sei lá, primeiro que me veio na cabeça, qualquer mangá, imaginar que ele fosse ler mangá, e ele criasse o clube do mangá, sabe? Clube de mangá. Eu não sei se ele não teria estourado a tanga, se eu tivesse feito nesse sentido. Então é uma boa ideia para quem é leitor de mangá, quem sabe que ele é um canal de mangá, quem sabe que ele é um clube do livro de mangá, sabe? Talvez isso aí, talvez isso aí. Porque eu não sei se daqui a um pouco não seria uma boa, porque daí ele atingiria o público dele, que segue ele, que acompanha ele, cara. Porque tu vai olhar o vídeo dele lá com 250, 300 mil visualizações, cara, falando alguma coisa nesse sentido, porque ele poderia criar essa demanda, fazer uma série de vídeos falando sobre mangá, né, o roteirizado, ele falando sobre mangá, contando histórias, não sei o que e tal, e aí tu vai criando aquela demanda, tu vai criando aquele público, vai entendendo o público, aí depois de uns 2, 3 meses lançando aquela demanda, tu vai falando sobre o Clube do Livro, vem criando aquela demanda, não sei o que e tal, só, vamos lançar o Clube do Mangá. Ah, mas os jovens não têm. Cara, se tu chegar pra um pai e falar pra ele que tu vai ler, velho, o pai vai te dar o que tu quer. Sabe disso? É assim que funciona. Talvez um clube do mangá teria sido bem mais bacana. Tá aí, ó. Digam nos comentários. Forte abraço, já. Michele comentou o seguinte: babado, hein? Super hype, laicão. Obrigado, querido. Faça que nem a Michele. Um abraço. A Bruna comentou o seguinte: só há uma definição para o Felipe Neto e seu secto, bando de hipócritas. Ui! Se morder a língua, cai dura. Um abraço, meu querido. Obrigado. Desculpa a brincadeira. Vamos lá. Eita, que aqui deu uma tripa de comentário. Vamos lá. O Rude comentou o seguinte, ó. Vamos lá. Tati Feltrin ficou rica falando de literatura, mas ela é uma precursora. Faz isso há quase 20 anos. Foi algo que ela construiu e não chegou aqui do nada. Certamente é isso aí mesmo. A Curiosíssima comentou: espero que outros tão bons quanto o Rodrigão aqui, poxa, Michele Santos, a incrível Jamile, em conjunto com a K, o professor Rodrigo Leão, e esses que são de fato amantes da literatura e inspiram pessoas, também consigam retorno e reconhecimento, pois já de fato merece. Olha só, o Rudy aqui também. O Rudy é um grande brother, tá sempre nos grupos e tal, cara. O Rudy é muito gente fina, ele é membro colaborador aqui do canal também. Obrigado por me colocar nesse secto aí, poxa, só tem gente boa aqui, cara. Aí o Clécio, Rudy é o mestre do mago da literatura, está em todo lugar. Você está tranquilamente vendo um vídeo aleatório e de repente lá está o comentário do Rudimar. O Rudimar. Não sou assíduo nos comentários porque acabo assistindo o YouTube mais pela TV mesmo. Então para mim foi novidade essa onipresença, mas feliz em saber. É bom encontrar os bons por onde andamos, não é mesmo? Aí o Marcondes respondeu: ela também é apenas uma leitora. Booktubers são pessoas que não fazem nada da vida além de ler. Não faço parte de nenhum clube de leitura em nenhum deles, não admiro nenhum. Tá com a língua afiadinha, né, Marcondes? Caralho, cara. Tá milionária, diz a Ana Paula. Marcondes, claro, mas é uma leitora muito competente, merece ganhar por isso. Agora o Felipe Neto, sem condições. A Amaro respondeu: ou dizem que lê, né? Não acredito que no caso dela, com um bebê recém-chegado em casa, 40 livros por mês. Não, mas ela não lê 40 livros por mês, tá? Isso tu tá enganado. Que foi o que a Curiosíssima botou. Mas de onde você tirou 40 livros por mês? Bem, a Tatiana é não apenas uma leitora, mas uma crítica bastante competente. Poucos comentam obras com a profundidade que ela faz e com reflexões tão inusitadas, amplas e intrigantes. Não é porque a gente não consegue fazer certa coisa que os outros não fazem. Ela vive disso. Lê aproximadamente 5 horas por dia. Se você lesse 5 horas por dia, faça as contas aí de quantos livros por mês você conseguiria ler. E ela já tem um ritmo e uma velocidade de raciocínio diferente também. E outra, ela faz isso há décadas, inclusive quando nada pagava ou rendia qualquer retorno financeiro a ela. Sobre quantos influencers de leitura podemos dizer, né? Pois é. Marcondes, não fazem nada da vida além de ler, e você acha isso pouco? Até porque no caso dela e de alguns outros muitos competentes no que fazem no YouTube, eles não apenas leem, e fazem outras leituras ativas e pensam criticamente sobre o que estão lendo e nos brindam com reflexões que nos levam a pensar e assim cultivar o nosso senso crítico e capacidade analítica. Eu não vou nem precisar responder, Marcondes. Se você não participa de nenhum clube de leitura, é uma pena para você. As trocas promovidas entre os participantes são indescritivelmente ricas e geram tantas coisas maravilhosas, entre as quais nascem amizades lindas, como pessoas que compartilham o mesmo hobby e a mesma cosmovisão. Mas cada um faz o que quer da vida, é óbvio. Mas que é lamentável ver esse pensamento limitado, isso é.
E a Ana Paula, ela já respondeu, a Ana Paula também, curiosíssima, tava fogo nos dedos. Tomara que esteja mesmo, e essa merece. 20 anos fazendo isso, mesmo quando não dava dinheiro nenhum, sem falar na competência, bicha, merece muito. Aí a Cecília botou, ficou rica, acho difícil. No caso, falando da Tatiana Feltrin, né? Respondeu a Ana Paula, que é isso? Deixem de tanta ilusão. Aí disse, é só fazer as contas. São mais de 500 apoiadores mensais, mais de 1.000 assinantes no clube. Vamos responder por partes. Primeiro é o seguinte, a Tatiana ganha muito dinheiro, tá? Ponto. Não questiono. Tem que ganhar mesmo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema em ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro mesmo. Também quero ganhar dinheiro. E tá tudo bem. Acho que a Curiosíssima respondeu muito bem ali alguns comentários que foram feitos. Aí eu não tenho problema com relação a isso. Acho que é isso aí mesmo, tem que ganhar. Cara, mas a Tatiana Feltrin tem um estilo de resenha dela, fez o público dela, ela dá ela criou o formato. Ela foi uma das primeiras aqui a fazer isso aí, a compartilhar o negócio. Ela meio que criou o Booktube dentro do negócio, né? Quando não tinha nada aqui dentro do YouTuber, ela fazia isso aí. É assim como a Isabela Boscoli, né? Ou Bosconi, uma coisa assim, falando sobre crítica literária. Hoje ela ficou famosa, mas ela tá desde o início do YouTube aqui fazendo isso aqui, cara. E ela faz crítica de cinema, meu Deus do céu, cara, eu gosto das críticas dela. Ela consegue fazer uma crítica coesa, ela fala bem, sabe, aquela história toda. Mas enfim, voltando ao cerne. Esse comentáriozinho do Marcondes é o que mais me incomoda. Isso aqui, ó, booktubers são pessoas que não fazem nada na vida além de ler. Cara, tu tá me chamando de vagabundo, né? Tu me chamou de vagabundo, né? Porque é como se eu ficasse sentado com meu brand, meu charuto, o dia inteiro lendo, né, cara? Só para contextualizar pra ti, Magrão, eu levanto às 5 horas da manhã, eu trabalho até o meio, eu levanto às 5 horas da manhã, eu leio 1 hora de manhã, eu trabalho das 7 às 11h30, da 1 às 5h30, eu treino até às 7h30 e eu vou deitar às 10 horas da noite podre. Tenho um filho de 17 anos que eu levo pro trabalho, tenho uma esposa que trabalha e eu sustento a minha família. Então não vem me dizer que eu fico só lendo, Magrão. Não vem me dizer que eu odeio esse tipo de coisa, cara. Porque tu me coloca numa caixa, cara, como se tu soubesse da minha vida. Esse é o tipo de cara, meu, que entra nos comentários dos vídeos dos outros para desfazer o... Porque ele não tem condições de fazer um conteúdo. Ele não consegue chegar na câmera e fazer isso que eu tô fazendo. Ele não consegue se colocar na câmera e fazer. Ele não tem competência para fazer. Essa é a jogada do negócio. Tu não tem competência para fazer o que eu tô fazendo, daí tu vai chegar no comentário do vídeo dos outros e vai botar esse tipo de comentário. Esse é o negócio. E é isso que me irrita. Cara, isso aqui me tira do sério, cara. Esse tipo de comentário me tira do sério. Porque é o cara que ele não faz. Por medo, por vergonha, por não querer fazer, foda-se, não é esse o negócio. Mas é o cara que quer desmerecer os outros, cara. É o tipo de cara que quer desmerecer os outros que tá na... Por que tu tá na internet então, cara? Por que tu tá? Por que tu assiste os conteúdos? Não participo de clube de leitura nenhum, porque booktube não sei o que, papapá. Então vai a merda, cara. Pra que tu participa? Não faz nem sentido. Porra, que coisa chata isso, cara. É o troll da internet, cara. Eu legítimo troll da internet. Eu fico puto, cara. Todo mundo... Olha só, eu tô há quase 1 hora lendo comentário cara, aqui. Todo mundo de boa e tal. Booktube, não sei o que. Vai te cagar, cara. Vai te cagar. Não faz parte do clube de leitura, não participa, cara. Não participa, é melhor não participar mesmo, cara. Tu é o cara que vai arrumar confusão nos grupos. É melhor tu ficar sozinho mesmo. É melhor tu ficar sozinho mesmo. Não admira nenhum. A única frase que eu concordo contigo é nem admiro nenhum. Ninguém tem que ser admirado mesmo. Isso eu até concordo contigo. Admiração eu até concordo contigo. Não precisa admirar ninguém. Isso eu concordo. Agora, porra, velho, que é isso, meu? Como se a Tatiana Feltrin ficasse lá, meu. Para, que é isso, cara? Aprenda a separar o joio do trigo, cara. Aprende a separar quem entrega um conteúdo bacana, cara. Aprenda a olhar um vídeo e admirar o cara que tá fazendo. E se tu não admira, para de consumir o conteúdo do cara. Não vira um troll. Isso é troll, cara. Isso é aquele cara que só entra no conteúdo dos outros pra falar mal. Então não olha mais, velho. Não olha mais. Deus, vai embora. E era isso, cara. O Rude, a Curiosíssima, o Clésio, o resto do pessoal, a Ana Paula, a Yara, enfim, tudo certo. Mas só mais uma coisa assim, ó.
Amora, isso, Amora Carolina, 40 livros por mês, tá? Vamos lá, vamos dissertar sobre os 40 livros por mês. O fato de tu ler um volume gigante de páginas por mês não quer dizer que tu tenha um entendimento para falar sobre as obras, tá? Isso talvez seja o mais interessante. Vamos pensar o seguinte, tá? Aprofundamento de obra, tá? Tu poder dissecar sobre as obras é uma coisa muito específica. É muito específico. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou imaginar que tu vai pegar uma obra... Essas porra, Frida McFadden, isso aí é leitura de consumo. Isso tu não precisa muito tempo mesmo. Isso tu lê em 3, 4 dias. Ainda mais se tu sentar, tu lê uma tarde. São 300 páginas, cara, mas tu... E o Harlan Coben. É uma leitura de consumo, um livro de e-mail, leitura de consumo é rápida de consumir. Tu te livra daquilo ali rapidinho. Isso eu não vejo problema, tá? Agora, tu fazer que nem... Pegar uma leitura mais profunda, uma leitura que realmente te traga alguma coisa, é impossível de tu conseguir ler nessa velocidade. É impossível de tu conseguir desenvolver isso, tá? E aí é que vocês, como seguidores, ou vocês como pessoas que seguem essas pessoas, ou que acompanham elas, vocês conseguem perceber. Dá para perceber se o cara leu ou não um negócio mesmo. Por quê? Porque na resenha do livro é que tu percebe se o cara leu ou não aquilo ali, tá? Quando vocês olham esses booktubers cevados que eu digo aí, vamos lá, mas é o trabalho dele. Cara, mas é o trabalho dele, cara, mas é o trabalho dele... Ok, ele lê só aquilo ali, mas ele lê aquilo ali, mas ele leu, ele publicou resenha. Se ele leu 40 livros, ele publicou 40 resenhas. Ele falou sobre os 40 livros, ele desenvolveu 40 ideias, 40 vídeos sobre os livros que ele desenvolveu, que ele realmente leu. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque é o seguinte, ó, todos os livros da curadoria que eu desenvolvo aqui no canal, sem exceção, ou pelo menos a grande maioria deles, eu só não trago a resenha se eu odiei o livro, se eu não gostei da história. Mas não faz sentido eu perder tempo, né, de um livro, se eu não vou trazer a resenha dele, né? Não faz sentido algum, né? É óbvio que eu vou fazer isso, é óbvio que eu vou trazer a resenha, porque se eu me propus a ler aquele livro e eu tenho um canal de literatura, isso é um conteúdo que eu vou produzir. Isso é um conteúdo que eu vou produzir. Então, veja bem, se durante o mês de setembro eu passei o mês lendo Os Três Mosqueteiros, é óbvio que eu vou fazer vlog, eu vou fazer leitura, eu vou fazer live de debate, eu vou produzir resenha, eu vou fazer um monte de coisa, justamente do livro. Por quê? Porque ele faz parte da curadoria do canal, certo? É simples. Então, se vocês pegam o cara lá, ele leu 40 livros, mas por que ele não produziu 40 resenhas? Por que ele não trouxe a resenha de tudo? Por que ele não trouxe percepções de tudo? Por que ele não trouxe a resenha escrita de todos? Porque, sabe? É simples vocês verem se esses caras não produzem. Aí vocês veem aquelas thumbnail, o cara segurando uma penca de livro assim. Tem um booktuber que tem um de bigodinho aí, que eu não vou citar nomes, mas enfim. E tu olha as thumbnail do cara, tu sabe certinho. É certinho, cara. E vou te dizer, é tudo audiolivro. Ele tá com fone escutando. Não é leitura. Ele não tá sentado lendo, cara. Pode ter certeza disso. Não tá sentado lendo. Não é possível. Eu não concordo com ele. Mas aí, você não acompanha o cara. Você não dá like no vídeo, você não compra nos links, você não segue o cara. É que nem tu chegar nos vídeos dos caras que são unboxing, é a mesma coisa. Tu não segue o cara. Se ele não te agrega, tu não segue. E vida que segue. Entendeu? Essa é a jogada do negócio. Você tem o poder de escolha na mão. O seu tempo é o poder de escolha. E aí você vai procurar onde você se identifica mais. Então, vida que segue. Um forte abraço e muito obrigado pelo comentário. A Fabiana comentou o seguinte: não gosto desse cara, já vai tarde. E quem o apoiava também não me apetece. Eu não julgo quem apoia, tá? Eu acho que Clube do Livro é Clube do Livro, tá? Tu procura identificação, procura comunidade. Tá? Então, tu tá ali em busca de outras pessoas em prol dos livros. Talvez tu tenha comprado para experienciar, né? Eu participei no Clube do Livro, poxa, mas esse aí, tal, gostei do primeiro curadoria, vou ver. Voltando à situação da curadoria, vou lançar as do ano que vem. Se eu cobrar essas do ano que vem, por exemplo, daqui a pouco tem um título no meio daquela curadoria que vai fazer, mas essa aqui me interessou. Vou riscar. E aí tu arrisca. Aí às vezes tu encontra pessoas ali que tu vai, como a Curiosíssima falou, tu vai encontrar pessoas ali que vão se tornar amigos teus pro resto da vida, porque tu vai ter uma conversa com aquelas pessoas para sempre.
Tu sempre vai se manter. Tu sempre vai estar com elas, por elas ali, entendeu? Essa é a jogada do negócio. Os clubes de literatura e os grupos de WhatsApp e Telegram, de comunidade, nada mais são do que locais onde tu pode conversar com leitores. A gente não tem isso para conversar pessoalmente, tete a tete. Então tu te encontra virtualmente. O problema é que os leitores se transformaram em pessoas ruins, que julgam os outros. Uma boa parte deles. Mas tem muita gente boa. Na verdade, a grande maioria é boa. Eles acabam ficando cada vez mais reclusos, porque tem receio de falar que gosta de literatura. Porque se eu chegar para ti, vamos pegar 2 livros de exemplo, vamos olhar aqui na minha prateleira, 2 livros de exemplo. Vamos pegar aqui, O Conde de Monte Cristo e Os Demônios de Dostoiévski. Se eu disser para ti, se tu disser para mim que tu não gostou do Conde de Monte Cristo, eu vou dizer para ti por quê. Eu vou dizer, não, mas eu achei muito melhor, aqui eu me identifico mais com o Dostoiévski. Ah, é? Ah, eu nunca li Dostoiévski. Aí tu vai ler, tu nunca leu? Ah, mas tu precisa ler. Precisa ler por causa disso, disso. Ah, mas então nós vamos conversar sobre o Conde de Monte Cristo. Por que tu não gostou? Ah, pois é a segunda parte. Ah, mas eu vou te explicar porque a segunda parte é trancada. A segunda parte é trancada por causa disso. E ela vai fazer parte da curadoria de 2027. Vem ler comigo de novo. De repente tu dá uma segunda chance. É sobre isso a leitura. Deveria ser sobre isso. Deveria ser uma agregadora. Eu deveria mostrar o meu lado, tu vai mostrar o teu, e a gente vai juntar as duas percepções de duas coisas completamente diferentes que vão agregar o conhecimento. E não afastar, e não julgar. Isso deveria ser a leitura. Eu acredito nisso. É isso que eu prego dentro. Tanto que nos grupos, e as pessoas que estão assistindo o vídeo que são do grupo sabem disso, eu não julgo quem lê. Eu faço piada com Colin Hoover, com não sei o que e tal. Mas todos que leem Colin Hoover no grupo sabem que eu não julgo a leitura da Colin Hoover. Sabem que eu não julgo leitura nenhuma. Sabem que se eu sugiro leituras coletivas, se não deu, não tem problema. Tu não conseguiu, tá tudo certo. Vai no teu tempo, só vem junto. Só não para de ler. Lê o que tu quiser, quando tu quiser, no tempo que tu puder. Mas só vem junto. Não para. Vamos junto. Vamos junto. Não sai. Vamos junto. Não perde. E tem pessoas ali que usam o grupo como uma válvula de escape para os seus problemas. É isso. A leitura é isso. É uma comunidade. Essa é a jogada do negócio. Entendeu? Então por isso que eu não julgo quem participa, porque está procurando identificação. Talvez, se tivesse chegado na comunidade do meu canal, não teria entrado no Felipe Neto. E teria poupado dinheiro. E teria comprado meus links. Entendeu? Mas eu penso nesse cenário inteiro, sabe? Talvez um pouco mais profundo, que daí tu tem que ir, né, dissecando sobre, mas acho que o caminho é mais ou menos esse. A gente vai ajustando, mas o caminho é mais ou menos esse. A Lendo com a Angel, que é a minha conterrânea, mandou aqui para mim, o Felipe Neto só quis uma fatia da torta. Como disse, viu que ia lucrar e o clube funcionou enquanto estava lucrando. Gosto muito da sua opinião. Obrigado, minha querida. Ela mandou, inclusive, um presente para mim, que eu vou abrir no unboxing. Eu acho que é isso aí. Eu tô fechado contigo nessa área. Não tem muito o que fazer. O homem só queria dinheiro e se ferrou. Um abraço, minha querida. E a Nômade Cósmica também, que é a minha conterrânea, que falou o seguinte: o que esperar de um influencer, né? Melhor, o que esperar de influencer, né? Grato por mais uma reflexão. Obrigado, minha querida. Ela tem um canal muito bacana de música. Eu sempre falo, toda vez que ela comenta que eu sempre falo isso, tá? Se vocês gostam de heavy metal e rock and roll, ela tem um conteúdo muito bacana, tá? Vamos lá. Paulo Hatz e Lê. Obrigado, viu, Nômade? Forte abraço. Aqui a Lali comentou o seguinte: Paulo Hatz e Ler Antes de Morrer perderam a boquinha. Pois é, isso aqui pra mim, tá? O negócio do Paulo Hatz e da Lubrano foi. Eu não me assustei quando eles começaram a participar, tá? Eu acho que foi só oportunismo mesmo. Tá? Eles só quiseram participar do negócio porque para eles ia ser lucrativo. Enfim, tá? É uma oportunidade. E eu não julgo, tá? Eu não julgo. E esse caso eu não julgo. Pensa comigo o seguinte, ó. Vamos imaginar que um cara gigante, qualquer um, apareça para mim aqui agora e dizer o seguinte: ó, Rodrigo, eu vi os teus conteúdos, eu gostei muito do teu conteúdo, eu tô procurando uma cara para entrar nesse negócio, tá? E eu preciso de alguém que tenha a tua pegada. Mas eu não faço isso, tá? Vamos fazer uma parceria? Aí eu vou olhar o tamanho do cara, vou ponderar um negócio. Cara, vamos. Só que vai ser nos meus termos. É aquilo que eu falo o seguinte, assim, ó. Eu falei da editora antes, tá?
Quando eu falei da editora antes, a sugestão para mim foi a seguinte: por que tu não vai atrás de uma editora? Se uma editora vier atrás de mim, vai ser nos meus termos. Não ao contrário. Eu não vou atrás de editora, mas se uma editora vier atrás de mim, vai ser nos meus termos. Porque daí eu mando no negócio. Se um cara grande vier atrás de mim para fazer uma parceria, é uma coisa. Ou o contrário, não vai acontecer. Eu não vou atrás de ninguém. Ah, Rodrigo, mas tu tem que ver, porque tu tá sendo muito presunçoso. Foda-se. Foda-se. Zar. Não tô nem aí. Essa é a jogada do negócio. Então, quando tu mantém essa firmeza no negócio, tu vira a chave. Que tu mantém, eu tô querendo dizer alguma coisa. Essa é a jogada, sabe? Então, quando tu pinta uma proposta que nem essa, eu não sei, cara. Paulo Hatz, o cara não diz, mas a Lubrano, é que aí que tá, né? Tanto o Lubrano quanto o Paulo Hatz já tinham uma situação muito firmada de audiência, né? Já tinha uma coisa. Acho que foi ganância também, né? Eles poderiam ter recusado. Assim como eles fizeram um negócio pra cancelar a Tatiana, sabe? Tu quer ver uma coisa? Eu vou fazer um paralelo aqui, sabe? Eu não tenho problema com o Geek Freak, sabe? Eu não consumo os conteúdos do Geek Freak. Eu acho, sabe? Mas eu acho que o Geek Freak ele faz um trabalho excelente pro público dele. Ele conquistou a audiência dele. Eu, Rodrigo, sendo eu, não consigo consumir os conteúdos dele porque eu acho que ele é para uma audiência mais jovem, né? Mas eu acho que ele construiu essa audiência. Então, ao construir essa audiência, ele conseguiu, né, capitanear isso. Faz parte dele, é dele isso. Então, ele tem o jeito dele, tal, aquela coisa toda, tem os altos e baixos, né? Enfim, qualquer coisa que o valha. Mas é a pegada dele. E ele tá fazendo o negócio dele. Ah, isso é bom, cara, isso é dele. Ele faz o negócio dele. E ele criou lá a audiência dele, tá tudo bem, não tem problema. Então, achei ele menos. Eu discordo menos do Geek Freak do que qualquer outra coisa, sabe? Acho que ele é um cara muito. Parece um cara muito gente boa, nesse sentido, sabe? Não é estrela, pelo menos, sabe? Então, é a impressão que eu tenho. Posso estar completamente enganado. Se alguém de vocês conhece o Geek Freak, posso dizer, diga aí nos comentários, tá? E Lali, muito obrigado pelo comentário. Forte abraço. Fabiano comentou o seguinte: excelente sua análise. É realmente isso. Todos querem dinheiro. Azar dos booktubes que se aliaram a ele, queimaram o próprio filme, porque está mais claro que livro não tinha nada a ver com isso. Cara, é que tá, Fábio. Eu tô confundindo Fabiano e Fábio, eu confundi 2 vezes agora no vídeo. Vocês me desculpem, tá? Eu dormi pouco essa noite. Eu acho, cara, que é que tá o problema, cara. O povo não lembra. O povo não lembra disso. Eles não lembram disso, cara. Eles não vão. Ah, não deu certo, era isso, cara. Eles não lembram dessa situação. Infelizmente. Porque se o brasileiro não tivesse memória curta, cara, os influenciadores, essas pessoas teriam um pouco mais de cuidado ao fazer as coisas, sabe? Eu tenho muito receio sempre quando eu vou fazer umas coisas, porque eu tenho uma linha moral de cobrança comigo, sabe? Eu me cobro muitas coisas. Então, pra mim, é bem. Eu tenho essa cobrança comigo mesmo. Mas a galera desse povo, assim, eles não têm essa situação com eles. Eles não lembram dessas pormenoridades, o que eu acho um absurdo, na verdade, né? Eles deveriam se lembrar disso, eles poderiam se lembrar, porra, mas o cara fez ali agora, cara, ficou uma incongruência esse negócio, ficou estranho. Ficou estranho. E aí, como eles sabem, esses caras grandes sabem que o povo deles não se lembra da história, eles meio que cagam, sabe? E aí meio que, azar, o povo não vai lembrar mesmo, daqui a 6 meses ninguém lembra essa história, entendeu? Isso é muito louco, cara. Forte abraço, Fábio, tudo de bom. O Reives comentou: você conseguiu receber o seu dinheiro da assinatura vitalícia de volta? Não, cara, ainda não, tô tentando cancelar, cara, tá na minha conta 2. Vai te cagar. Cara, o cara arruma uns amigos pelo caminho, que é uma merda. Um abraço, meu velho. A Shirley comentou o seguinte: Felipe Neto fez esse grupo para vender o próprio livro. Possivelmente, possivelmente. Um abraço. O Léo comentou o seguinte: isso aí foi livramento para quem fazia parte. Pode ser, cara. Também pode ser. Eu não tinha cogitado essa possibilidade, cara. Um abraço, meu velho. A Dreine. Vocês também vão dizer um nome, né? Vocês botam os nomezinhos aqui nos e-mails. Que barbaridade. Eu sou leitora desde criança por influência dos meus pais. Tenho 51 anos. Meu gosto literário foi desenvolvido por gostos pessoais e pelo curso de letras. Leio na maioria clássicos.
Tu sabe que eu disse um negócio na minha palestra na faculdade, que tu sempre volta para os clássicos, né? Tu sempre vai voltar para o clássico. Tu pode consumir qualquer coisa, quanto antes tu começar a consumir literaturas contemporâneas mais fáceis, tu vai voltar para o clássico. É inevitável. Isso eu digo sempre. Então vai chegar um momento que tu vai voltar. Então quanto antes. É que nem a música. Vai chegar um momento que tu vai te relacionar com Mozart, vai chegar um momento que tu vai te relacionar com Beethoven. Basta tu começar a escutar música de qualidade antes. É inevitável. Porque tu vai, em algum momento vai ser mais agradável para ti escutar música clássica. Sempre assim. Ainda mais tu assistir um concerto. É a mesma coisa. É surrealmente real isso. E é muito bom. Então, parabéns, viu? E muito obrigado pelo teu comentário. Forte abraço. Páginas Inesquecíveis comentou o seguinte: Rodrigo, eu lembro quando lançou e fui de curiosa ler o que seria oferecido. E lá, os valores eu ri. Tudo que estava oferecido ali e o que normalmente é oferecido em um clube do livro. Discussões acerca do livro, curiosidades, dicas de filmes, de apoio ou a adaptação do próprio livro. Espaço interativo para os membros comentarem, as experiências durante e após a leitura e presença do autor na discussão final. Eu já participei de clubes gratuitos com presença do autor, tanto nacional quanto internacional. E com relação às aulas com especialistas, tem clubes organizados por booktuber na área acadêmica que também trazem especialistas analisando a obra por metade do preço. A própria Isa Lubrano tem um clube super completo com um valor muito menor. O Aue veio só porque ele sabe como fazer o marketing. Eu nem cogitei pagar, mas confesso que usei o cupom de desconto para comprar 2 livros da curadoria pela Amazon, já que estava disponível para quem também não era membro mesmo. Que pariu. Ai, ai, ai. Não, tu fez certo, né? É assim que a gente se vira, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá, minha querida. Aí é que tá. Clube do Livro, todo booktuber tem, né? A gente lança essas coisas, cara. Tem uns 500 mil Clube do Livro, tu participa do jeito que tu quiser, da curadoria que tu quiser. É que, cara, o Clube... É que nem tu disse, o Felipe Neto sabe se vender, cara. Ele tem um marketing filha da puta. Que seja o marketing do ódio que ele tem, né, contra ele mesmo, né? É impressionante, que eu nunca vi coisa igual. Mas realmente, ele tem uma equipe que faz o negócio dele, cara. O site dele era muito bonito, cara. Era muito bem feito. Um acabamento muito bacana e tal, sabe, cara? Se tu entra ali, é que tu fica imaginando. Pensa comigo o seguinte, imagina que tu nunca participou de um negócio nenhum, imagina que tu não acompanha nada daquilo ali, e aí do nada, tu entra no negócio e aí, cara, capaz que tu não vai te apaixonar pelo negócio, cara. Olha só que negócio bonito, vou conversar com especialistas, vou ver não sei o que e tal, e a comunidade, ai, cara, os caras caem com uns patinhos. Obrigado, minha querida, um forte abraço, que bom que tu conseguiu, né? Mas conta pra nós depois aí nos comentários, tu ficou com um FN grandão aqui em cima do livro, não? Vai dizer, né? Veio o adesivinho do Felipe Neto, né? Um abraço. O Diário de Viagem botou o seguinte: é muito tuber pra pouco booker. Maca, vou mandar fazer uma camiseta disso aí, cara. Ficou muito bom isso aí. Quem gosta mesmo de ler e ama literatura de verdade, conhece e sabe filtrar. Pois então, cara. É isso aí. A Gisele comentou exatamente isso. É isso, Gisele. É isso aí. É bem isso aí, cara. É muito Uber, né? É muito tuber pra pouco booker. Cara, e como tem, cara. Eu não sei o que houve com o pessoal, cara. Eles meio que esqueceram o que eles deveriam fazer, eu acho, cara. Eles esquecem, né? Eles esquecem que é pelos livros, né? Então, pra mim, tá muito complicado, cara, o que realmente tem que ser, o que realmente tem que ser feito. Isso pra mim é muito complicado. Mas enfim, a gente segue. Vamos em frente, cara, que eu tô tentando fazer o meu melhor aqui, né? Então, vamos em frente. O Clés do Parada Literária começou o seguinte: o mais assustador disso é saber que houve pessoas que pagaram para entrar nesse barco, e os booktubers associados são mais rasos que um pires, e houve gente que pagou por isso. Aí o Marcondes eu não vou responder, porque o Marcondes eu já briguei antes. Não vou nem me dar o direito de responder isso aqui, porque ele vem com um comentáriozinho. E quais seriam os booktubers bons? Todos estão tentando vender seus peixes, não? Sempre com a mesma. Aí o Léo respondeu ele. Nessa sua tese, ninguém que resolva falar de livros na internet é bom nisso. Esse canal mesmo é um cara que visivelmente ama ler e comentar sobre o que leu. Uma rápida passada pelos seus vídeos verá que existe um movimento
com outros booktubers do mesmo naipe. E além deles, tem os professores de literatura que também falam de livros na internet. Não vejo nada de errado em fazer algo tão bem que isso lhe traga bons frutos. E se um desses frutos for o dinheiro, ok. Mas a verdade, quem faz direito vai conquistar muito mais do que isso. Existe uma rede de leitores forjando amizades por causa desse canal. Toma! Cara chato! Obrigado, Léo. A curiosidade motor. Também não entendi o que essa criatura está fazendo aqui. Pensamentozinho ilimitado de invejoso, af. É que o Marcondes não é a primeira vez que ele está aqui. Ele já teve nos outros grupos. Eu já chutei ele uma vez do grupo de Telegram, por isso. Ele tem dor ele tem dor nos cotovelos, por isso. Ele é isso aí mesmo, cara. Ele é um carinha bem rancoroso. Inclusive, eu acho que eu vou bloquear ele do canal. Fica tranquilo que eu vou bloquear ele do canal. Ele não vai poder nem ver esses comentários aqui, porque quando esse vídeo, isso aqui... Vamos fazer uma coisa? Vou fazer aqui ao vivo para vocês. Vou bloquear ele do canal. Tchau! E Léo e Curiosíssimo, muito obrigado pelos comentários de vocês. Eu adoro a minha comunidade. Vida que segue. Esses caras assim, a gente chuta eles. Vambora. A Bru comentou o seguinte, ó. Ela fez um comentário muito bom aqui, cara. Depois que o Felipe Neto disse que Moby Dick era... Sem contextualizar a obra, ficou claro que ele não tem cacife para falar de literatura sem colocar um viés lá dentro. Os próprios canais que apoiaram ele já não sabem falar de literatura sem politizar todo o conteúdo. Muita gente que não lê achou uma iniciativa boa porque, pelo menos, vai incentivar o público dele a ler. Mas será que tudo é válido nesse sentido? Principalmente quando a pessoa vai introduzir livros de uma maneira enviesada? Eu não gostei porque não me pareceu um clube do livro, mas sim mais uma tentativa de fazer politicagem e ganhar dinheiro com algo que para eles está na moda. A Yara comentou o seguinte: eu não considero que qualquer canal que fale de livros é bom por si só, pois incentiva a literatura. Mas falar a verdade, ele não tem cacife para trabalhar nesse meio, nem estofo. Não tem estofo. É superficial e faz as coisas de modo enviesado, como você mencionou. E a Bianca comentou o seguinte: e tem aspectos... Tem sim, mas não é sobre isso o livro. E temos que pensar que o livro foi escrito em 1851. Outro mundo, não podemos medir com a régua de hoje. Esses três comentários aqui tem um negócio bem mais profundo. Vamos lá. A Bianca, vou começar de baixo para cima, tá? A Bianca comentou um negócio muito interessante que é exatamente isso, tá? As obras estão passando por um revisionismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e tem que, não digo boicotar, mas tem que chamar a atenção das editoras que estão tentando fazer esse revisionismo, tá? Isso é errado. Os títulos têm que continuar sendo publicados com a linguagem original que ela foi publicada. Eu tenho aqui E o Vento Levou, por exemplo, que é uma obra que tentou se passar por um revisionismo e não acho correto mudar. Eu tenho a edição justamente que não foi amenizada a leitura, não foi amenizada a escrita. Por quê? Porque é um reflexo de uma época. Isso não pode acontecer. Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está simplesmente esquecendo do passado. É como se estivesse apagando se tu não falar sobre ele. A própria plataforma que, se eu falar sobre, eu vou ser boicotado. Então esses termos que eu apontei aqui para vocês, por exemplo, eu não posso citar aqui, porque o vídeo derruba. O corta alcance, ou qualquer coisa que eu vale. Entende? Então eu prefiro fazer... porque se eu não colocar, aí a gente vai ficar nesse sentido, entendeu? Então eu prefiro fazer assim. E isso é errado. Isso é errado. Porque é uma forma que se tem de cancelar falar sobre o assunto, né, para não incentivar falar sobre o assunto, só que quando tu não fala sobre o assunto, ele não deixa de existir, ele vai continuar existindo, e a gente não debate. O que a Bru falou aqui é exatamente isso, ele não tem a capacidade de falar. Por quê? Porque ele não estuda o assunto, ele não se aprofunda na obra, não é ele que está fazendo. Esse é o problema, ele só tem o nome dele em cima. E vamos lá, se a gente pegar o que o Samuca comentou lá embaixo, o Clube do Livro da Oprah, o Clube do Livro da Drew Barrymore, o Clube do Livro da Reese Witherspoon, elas amam o livro. A Oprah eu não sei, mas eu sei que a Reese Witherspoon tem ele há anos já, cara, e ela começou com esse negócio, mas ela participa, ela lê, ela debate, ela fala sobre os livros, cara, ela produz filme dos livros que ela lê. Ela é roteirista, ela realmente lê os livros.
Entende? Essa é a jogada do negócio. Ela realmente faz o negócio. Então ela desenvolve isso. E o que a Yara comentou isso aí, ele não tem estofo para isso, ele não sabe fazer. Comentar que é muito fácil. É só pegar lá um conteúdo solto e era isso. E quanto ao enviesamento dos booktubers que seguiram ele, cara, aí é pra ficar dentro da vibe, né? Aí não tem muito o que fazer, né? Obrigado, queridas. Forte abraço e sejam bem-vindos ao canal, tá? O Marker Labs comentou o seguinte: Felipe Neto, literatura é ficção científica raiz. Boa essa, obrigado, meu brother. A Rosinar comentou o seguinte: eu sou influenciado há anos por resenhas de booktubers. Não qualquer um, sigo vários, sempre os mesmos. Não entra em literatura coletiva porque não sou uma pessoa disciplinada com metas e horários de lives. E horários de lives ou horários livres? Cara, que bom que serve para alguma coisa, pelo menos, né? Que a situação sirva para alguma coisa. Espero que tu possa participar das leituras coletivas que vão sair na biblioteca aqui do canal, né, na curadoria do canal, porque tem muita coisa bacana que vai ser ano que vem, tá? Fica ligado aí, um forte abraço. A Mônica comentou: a ideia do clube não é ruim, a questão é que ele está acostumado com dinheiro. De qualquer maneira, acho lamentável, pois penso que é importante difundir a literatura. Sim, Mônica, só que aí vem o que a gente falou antes, né? Que às vezes tu só ter o clube de literatura por ter o clube de literatura e não incentivar a leitura da forma como ela... Não é como a forma como ela tem que ser difícil, né? Mas da maneira como a gente, né, deveria incentivar essa literatura para as pessoas, é como se tu desse livro hot. Ah, todo mundo vai ler livro hot. Aí tu vai usar aquela frase, mas pelo menos ele está lendo, né? Entende? Eu fico muito receoso com isso, né? A gente tem que incentivar a boa literatura. Aí tu vai me perguntar, tá, mas o que é a boa literatura? A boa literatura é aquela literatura que te engrandece. Tu vai ler livro hot, essas outras coisas que tu tá que nessas literaturas que elas não te engrandecem, ou que não te trazem nada, que a gente sabe desse tipo de situação, em algum momento elas vão se tornar, são literaturas descartáveis, sabe? Então, obviamente tu pode ler o que tu quiser dentro de um contexto, essas literaturas podem servir de ponte para um livro mais pesado, pode ser uma literatura que tu vai utilizar como respiro, mas em algum momento tu tem que dar aquele, sabe? Para tu crescer como pessoa. Enfim, obrigado, minha querida, forte abraço. O Ean Metal comentou o seguinte: Nelipe Feto queria ser a Reese Witherspoon do Piniquim, mas errou feio, cara. É isso aí, cara, errou feio o homem. Um abraço, meu velho. A Patrícia botou: desculpe o preconceito, mas quando vi um livro que eu tinha interesse na Amazon sendo recomendado como o Clube do Felipe Neto, o Clube do Livro do Felipe Neto não comprei. Saber que algo foi recomendado por esse ser não me apetece. Pois é, mulher. Não é nem preconceito, cara. Né? Tu escolhe o que tu quer comprar, tu tem o poder de compra, tu escolhe o que tu quiser. E se aquilo ali, o produto não te agrega, ou tu não quis, paciência, faz parte. Tu escolhe o que tu quer comprar. Mas acho que agora tem que repensar, já que o clube dele fechou e tu ainda tem interesse no livro, compra ele. Os links estão aqui na descrição. Forte abraço. Diego da Biblioteca Bruta, se você não segue o Diego, tá? O Diego é um dos canais parceiros aqui, tá? Tanto ele quanto o Andrew, tá? Sigam o Diego lá, ok? Vamos lá. Foda. Dito isso, me ajude a viver do meu sonho. Apoie os produtores pequenos. Por apenas R$60 por mês, você pode fazer esse jovem senhor ser feliz. Eu tenho que escolher melhor as minhas amizades, cara. Um forte abraço, meu querido. Ai, Biblioteca Bruta. Vamos lá, agora ele né, incorporou um produtor sério agora. Agora sério. Nelipe Feto é uma das figuras mais hipócritas da internet brasileira. Solta hate, mas faz livro contra o ódio. Nunca vi alguém mudar tanto conforme o vento sopra. Fica em casa, mas vou aí jogar bola com os parças. Sabe o que me parece até? Que um dia ele resolveu ler um livro, gostou e pensou: sou um gênio, preciso compartilhar minha genialidade. Aí fez o clube, passa a empolgação e cancela. Acho que é surfar na grana, pagar de intelectual, mas com certeza foi um puro crash and grab e gerador de notícia positiva pro nome dele. Cara, e aí ela botou, eu concordei tanto no seu comentário, cara, não tem como não concordar, isso aí mesmo. Cara, melhorou teu nível, tá? Porque o primeiro comentário ali eu cogitei a nossa amizade, cara. O Diego é muito fino, cara. É isso aí, meu, concordo plenamente contigo, cara. Acho que é uma merda isso aí, cara. O cara é um podre, cara, não dá pra tirar nada dele, mas é o que eu falei, cara, o problema é ele. O problema é ele. Forte abraço, meu velho. Elicione, o cara nunca foi leitor, durou muito. Pois é, eu quero ver se esse dinheiro vai voltar pro povo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Um abração, Elicione.
E aqui a Ana Paula comentou o seguinte: eu fico pensando, de onde você tirou tudo isso para falar assim? Será que porque ele é de esquerda, ele já falou de vários livros no LCL? A questão toda, como você disse, é a inveja de um menino novo e muito bem financeiramente. Enquanto isso, de onde eu tirei para falar isso? Eu tirei do que eu percebo, porque eu estou produzindo isso aqui há 6 anos e ele nunca produziu nada. Foi exatamente daí que eu tirei. E ele não é um menino tão novo assim. Menino novo é meu filho que tem 17. Ele é um menino novo. O Felipe Neto não é um menino novo. Simples assim. O fato do Felipe Neto falar sobre livros não é trabalhar sobre a literatura. Tanto é que o produto dele não deu certo. Ele não fala, nunca falou sobre livros. Senão ele teria continuado. Essa é a situação. Ele simplesmente foi uma pessoa que resolveu surfar na onda do Booktube porque ele viu um nicho de mercado. Eu não mudo uma vírgula do que eu falei no meu vídeo. E se tu concorda com o Felipe Neto, tudo bem. E não é inveja. Eu não tenho inveja nenhuma dele. Nada, zero. Não tenho inveja. Não queria ser o Felipe Neto de forma alguma. A Tati comentou o seguinte: acho que a ideia geral do clube era boa, mas o problema é que era muito cara para participar, o que não atingiu muitos leitores e, consequentemente, não deu lucro a longo prazo. E também o canal principal do Felipe Neto não é sobre livros e o seu público principal também não. Pois é, Tati, é o que eu comentei antes ali quando eu respondi o comentário do Japa, né? Se ele tivesse pego daqui a pouco e feito uma situação falando para o público dele, talvez ele teria conseguido continuar falando sobre uma situação, só que daí ele tem que politizar, né? Ele tem que pegar um livro que é falar do Fahrenheit 451, não sei o que, isso, aquilo e tal, sabe, entende? É isso. Se ele tivesse feito uma situação voltada para o público mais juvenil, talvez teria dado mais certo. Né? Enfim, muito obrigado. A Fanel comentou o seguinte: ainda bem que não tenho o hábito de acompanhar os clubes do livro. O que faço é ler o livro e depois procurar resenhas e opiniões. Também vejo vídeos de indicação e olhe lá. Aí o Curiosíssimo respondeu: é uma pena. Você perde a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que partilham do mesmo gosto que você, podendo até perder a chance de fazer lindas amizades. Os bons clubes do livro me trazem tanto que eu nem imaginei que eu nem imaginei que poderia ter. Sem contar o apoio para seguir, aquele empurrãozinho quando alguma leitura está desafiadora. A turminha nos ajuda muito a não desistir no caminho. Amo clubes que participam. Cara, é uma questão de escolha, sabe? Tu pode participar do negócio se tu gostar e a coisa toda andar, sabe? Ela pode funcionar. Mas às vezes, cara, às vezes é questão de gosto, meu. Eu te confesso que tu participar de umas certas situações às vezes fica... Tem muita gente que gosta de ler sozinho. E é uma jornada, mas às vezes é uma jornada sozinho. Vou te dar um exemplo. Esse livro aqui, ó, eu vou ler em janeiro agora. Né? Esse aqui vai ser a minha leitura de janeiro. Né? Eu não vou botar ele como leitura coletiva. Esse aqui eu vou ler sozinho. Por quê? Porque eu quero ler ele sozinho. Eu quero ter a minha leitura dele sozinho, porque ele está na minha estante há tempo, e eu prefiro ler ele sozinho. Vou anunciar que eu vou ler ele, mas eu vou ler ele sozinho. Porque eu quero ter a experiência dele sozinho. Entendeu? Então, vida que segue. E não tem problema nenhum nisso. Não precisa participar do clube de leitura, ler necessariamente aquilo. Tu pode continuar lendo sozinho, sem problema nenhum. Forte abraço, meu velho. A Ira botou: não sabia que a Isabela Lubrana apoiava essa pataquada. E a Carrie comentou: fazendo parte do mesmo espectro político vale tudo, né? Amor, literatura, meu cu. Cara, ela fez ali, mas eu acho que foi mais uma possibilidade de ganho de grana, tá? E a Gisele comentou: perfeito, nunca verdadeiramente pela literatura. Eu que estou aqui tentando fazer algo verdadeiramente pela literatura, fico dando murro em ponto de faca. Quem está pela literatura e não pelo marketing não tem espaço. Exatamente. Isso ajuda a responder, inclusive, o comentário da Ana ali que botou ali embaixo. Comentário me dizendo que é inveja. Não é inveja, não. Aí, obrigado, Gisele. Aí a Carrie comentou o seguinte, ó: o caso desse sujeito é que a maioria esmagadora do público dele não é leitor. Tenho a certeza que muitos que assinaram o clube dele assinaram por gostar dele e não por ser leitor. Alguns provavelmente até assinaram com aquele pensamento que é algo do tipo pudesse ajudá-los a criar o hábito de leitura. Concordo com a Carrie. Mas nós leitores sabemos que essa não é a melhor maneira de cultivar o hábito. E vamos ser ainda mais sinceros, grande parte assinou por conta do posicionamento político dele, pois o meio literário
está assim hoje em dia. Você consome a naba que for, se a pessoa em questão fizer parte do seu espectro político. E se não for, e tal pessoa ler o que fazer uma crítica de algo que você gosta, aí já é motivo para ser taxado dos mais vários vistos existentes por aí. Claro que no meio desse monte de seguidores que ele tem, deve ter alguns que são leitores, pois seria muito narcisismo achar que não existem leitores no meio daquilo tudo. E aí entra aquela outra questão. Qual a experiência que esse sujeito tem para falar de literatura? Tem até um comentário abaixo dizendo que fez assinatura e que era um super produto. Pessoal, site bonitinho, cheio de frufru. Hoje em dia, qualquer um faz na internet, principalmente conteúdo que faça o consumidor experimentar aquela falsa sensação de conteúdo enriquecedor, quando na verdade você está consumindo algo totalmente mastigado de outras pessoas, passado a limpo, com um verniz bonitinho para dar aquela sensação de algo inovador. E quando você percebe, são conteúdos que qualquer pessoa, que é a nossa velha conhecida boa vontade, encontraria facilmente na internet. Acordem, pessoal. Eu concordo em gênero, meu grau qualquer. É isso aí. Às vezes a gente se deixa levar e deu, né? É o seguinte, né? Peguem o vídeo que eu fiz. Pega o vídeo que eu fiz, cara. Eu tava sentado dentro do carro, sem cenário, sem microfone, com a câmera frontal do celular. Eu gravei num take, fiz 2 cortes, botei a introdução e puf! O vídeo foi super bem, olha a quantidade de comentário, eu tô quase 2 horas respondendo comentário. Assim. Um vídeo. Era eu falando. Simples assim. Claro que teve uma ali que achou que é invejoso. Eu fui invejoso. E tive inveja do Felipe Neto. Nossa. É que daí é gente que não me conhece. Gente que não tá no canal, gente que não acompanha os conteúdos. É que nem o outro idiota que eu bloqueei ele. Agora eu vou chamar ele de, né? Ele não vai ver o vídeo mesmo, né? Eu bloqueei ele do canal. Mas é isso, sabe? E é isso que acontece. Então, aí fica aquela aí são outras coisas, sabe? São outras situações, são outros negócios que acontecem. Então, cara, mas é isso, a gente acaba aceitando, a gente vai aceitando, a gente vai aceitando, a gente vai aceitando. Por quê? Porque daí vai do produtor, o cara que produz o negócio, ele deixa, foda-se, o povo vai assumir mesmo, sabe? É conteúdo farofa, vai embora, e era isso. Entendeu? Era isso. Aquilo tá certo. A gente tem que ser mais exigente, porque se a gente for exigente, eles vão tomar cuidado, que é o que eu digo no vídeo. Seja exigente com o produtor de conteúdo, antes de assinar um canal, se faz sentido aquilo. Porque se fizer sentido, aí os caras vão fazer certo, entendeu? Essa é a jogada do negócio. Obrigado, Kerry. Fazia tempo que tu não botava um comentáriozão desse aí, hein, mulher? Que bom que tu voltou. Eu gosto quando tu vem. Um abração. Luciana botou o seguinte: como é que pode uma cobra mamar num bote, meu? Acho que ela usou uma figura de linguagem minha, enfim. E aí o único comentário que eu respondi por escrito foi da Celise, que comentou o seguinte: seja bom, parei. Cara, aí eu botei 11 minutos e 2 de vídeo e tu pegou o único erro de pronúncia. Parabéns pelo que tu assistiu, porque tu assistiu 9 minutos e 2. Espero que tenha entendido a mensagem. Sim, faltava 2 minutos para terminar o vídeo, eu estava atrasado para entrar no trabalho, eu estava terminando o conteúdo, porque estava o marcador rodando e o visor do carro estava mostrando o horário. Eu já estava há uns 3 minutos atrasado para entrar no trabalho, eu estava terminando o raciocínio do vídeo e eu soltei um seja bom. Foi a única coisa dos 11 minutos que ela pegou. Enfim, né, cara? Mas tomara que ela tenha. Mas pelo menos ela viu 9 minutos de vídeo, né? Cada coisa, cara. Enfim. Seja bem-vinda, Celise. E seja feliz. Se cagar. Vocês já perceberam isso? A galera olha e sim, parei de olhar em tal minuto. Que bom. Pelo menos comentou no vídeo e ajudou a dar engajamento. É isso aí, vambora. O Laerte comentou o seguinte: Felipe Neto é um dos que cultuam a bandidolatria. Cara, se a gente vai entrar nessa, a gente nunca mais vai sair, né, cara? A gente nunca mais vai sair, cara. É isso, cara. Os caras são loucos, velho. Os caras são loucos. Não dá pra dar muita bola. Vambora, vamos fazer o nosso e era isso, cara. Forte abraço e muito obrigado. E a Luciana comentou: muito me admira a Lubrano entrar nessa roubada. Não foi grana, filha. É uma oportunidade financeira. É que ali, nesse tamanho que esse povo tá, eles já estão em outro patamar. Eles não estão mais encarando a literatura como literatura, eles estão encarando a literatura como um negócio, e o negócio deles tem que render dinheiro, e para render dinheiro eles têm que manter o nível de vida. Por quê? Porque dá dinheiro, e dá muito dinheiro.
É outro nível, outro padrão. Os caras estão ganhando bastante grana por mês. E aí tu tem a possibilidade de aparecer para 45 milhões de pessoas do Felipe Neto, é foda, né? Tu dá uma cogitada. Enfim, forte abraço. A Sara comentou o seguinte, ó, por isso que eu leio pelo prazer no meu tempo, gosto dos vídeos de muitos booktubers, inclusive o seu, mas no geral, leio o que gosto e não me deixo influenciar. Esse é o ponto. Eu sempre digo, leio o que gosta, cara. Eu sugiro as leituras. Tu pode ler o que tu quiser e vida que segue. E a gente vai embora. Vamos juntos se der. Se tu gostar da mesma leitura que eu gostei, a gente vai junto. Mas se não, era isso, não vamos se estressar. Vida que segue. Forte abraço, meu querido. Muito obrigado pelo teu comentário e que bom que tu acompanha os vídeos do canal. A Simone, que também está sempre aqui comentando, disse o seguinte, ó, Felipe Neto atingiu seus objetivos ao montar o Clube do Livro, aproveitar o hype a partir da treta sobre o comentário dele do livro A Biblioteca da Meia-Noite e monetizar positivamente sua imagem. Vender seu livro que, se não me engano, foi a segunda leitura do clube. Objetivos atingidos com sucesso, tchau e bênção para todos. Fiquei triste porque quem acreditou. Enfim, nenhuma surpresa sobre isso. Ponto. Resumo coeso, linha do tempo, é isso aí. Vida que segue, vamos embora. Forte abraço, Simone, muito obrigado pelos teus comentários. O Alex comentou o seguinte, que dó da orelha seca. Mentira, não desejo nada de bom para um canalha hipócrita. Ia se morder a língua cai dura, hein, Alex? Forte abraço, meu querido, tudo de bom. A Noturna da Grifinória. Finalmente o YouTube me recomenda um canal de livros bom. Raro isso, mais uma inscrita. Muito obrigado, que bom que o chefe youtuber te recomendou. Então, seja muito bem-vinda e aproveite os conteúdos. Tem bastante coisa para tu assistir aí, mulher. Vamos lá. A Nanda comentou, você viu o Clube do Livro do jornalista Zeca Camargo? Não, não vi. Até não assisti ainda, mas vou atrás para saber. Nem sabia que ele tinha isso aí. Não, o Zeca Camargo anda sumido, né? Mas vou atrás disso aí, sim. Muito obrigado pela dica, viu? Um forte abraço, Nanda. O Thiago comentou o seguinte, esquerdistas são acéfalos, se ler, deixam de ser burros e passam para a direita. É lógico que essa comédia ia terminar. Cara, eu não coloco em caixa, tá? Pra mim isso não funciona muito, tá? Pra mim eu não coloco em caixa. Que nem, se eu vou pegar o teu comentário e vou aproveitar para responder o da Amora também, que disse assim, eu detesto Paulo Hatz, ele só lê porcaria. Eu não julgo a leitura alheia, tá? Eu não leio o que ele lê, mas eu não julgo leitura alheia. Mas eu acho que colocar em caixa as pessoas para mim é muito complicado, tá? Eu não costumo fazer isso. Então cada um faz o seu e era isso, tá? Então para mim nesse sentido não faço essas coisas. Agora sim, né, cara? A gente tem que colocar, eles têm que, porque se ele fizesse, ele pode ser esquerdo, para mim não tem problema. A minha questão, ele pode ser esquerdo, pode ser centro, pode ser o que ele quiser ser, cara. Não tem problema. A minha questão só é que ele tem que fazer um produto e ele entregar esse produto de uma maneira correta e coesa para que as pessoas possam realmente aproveitar esse produto de uma maneira bacana, sabe? Porque senão, cara, aí a gente vai entrar numa seara muito complicada, onde a gente não consegue, a gente não vai ler, né, cara? Aí não é pela literatura, é sobre grana, e aí nós estamos com um problema, sabe? Enfim, vamos em frente. Forte abraço, cara. E a Mora também, cara, eu acho que o Paulo Hatz, ele lê o que ele quer, o que ele precisa para poder ganhar a grana dele, mas aí é naquelas, né? Aí a gente segue. Vamos lá. O Everaldo comentou o seguinte, Dimensão Literária, Tatiana Feltrin, Estante Cósmica, Bruno e os Livros e outros ótimos canais que falam sobre livros e literatura valem muito a pena assistir. Em relação a isso, esse resto de ser jamais terá um segundo de minha atenção, pois é um ser nojento, asqueroso, doentio, imprestável, vazio e tonto. E para seguir tal demência tem que ser muito medíocre e pior que ele. Ah, Everaldo, eu vou te falar um negócio, cara. Eu acho que eu meio que me abstenho a saber sobre ele, cara, mas é que quando vira um assunto, que é o caso, e gira dentro do negócio, porque vira comoção, né? Dentro do meio. Porque assim, eu expliquei um negócio pra um cara. Ah, mas o Felipe Neto não faz nada do Booktube, então é aí que tá o negócio, cara. O Felipe Neto, ele gera tendência, ele tem contato, porque ele tem muito contato, ele gira em meios de editora, ele tem contato com autores. Então tu imagina, se um cara desse começa a lançar autores, ou ele cria um selo, entende? Esses caras mexem no mercado, cara. E ao mexer no mercado, ele pode mexer em muita coisa. Então a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Eu como produtor de conteúdo, tô falando agora, tá? Falar sobre literatura não é só realmente falar sobre isso, é entender um pouco do mercado. Então o meu canal não é só sobre
É sobre o cenário inteiro, por isso que eu trago notícia, por isso que eu faço react, essas outras coisas. Faço resenha, leitura coletiva, tudo isso que tem no canal, mas também tem esses outros assuntos juntos, porque eles fazem parte do nosso cenário, sabe? O leitor também tem que estar atento a isso. Então, talvez tu não consuma isso, talvez tu não veja isso tanto, mas a gente tem que saber o que está acontecendo nesse cenário. E eu tenho que dar minha opinião para ti. Porque eu tenho que falar sobre. E enquanto eu estiver falando sobre, eu vou estar te representando como leitor. Eu, como produtor de conteúdo, estou te representando como leitor. Porque eu vou estar sendo uma voz que vai estar falando sobre o assunto. Entendeu? Então, eu posso estar sozinho agora. Sozinho não, porque eu já estou com o Andrew e com o Diego, a gente já está remando do mesmo lado, mas daqui a um pouco a gente vai começar a se juntar de mais gente para remar todos junto do meu lado. E só, esses influenciadores, essas pessoas que falam de livro aqui, estão remando contra a maré e estão falando outra coisa. E eles vão movimentar de outro jeito. Entendeu? Essa é a jogada do negócio. Então, é importante se falar, cara, é importante seguir, é importante entender essa tendência, né? Que nem tu diz, eu não acompanho moda. Tu pode não acompanhar a moda, cara, mas tem gente que acompanha e que diz o que tu veste, entende? É que nem tu falar sobre edições, falar sobre traduções, falar sobre as notícias do mundo literário. Talvez tu não precise acompanhar, talvez tu não goste de acompanhar, mas tem quem acompanha e quem acompanha tem que falar sobre. Por quê? Porque se a gente não falar sobre, os caras vão decidir tudo. Assim como a gente fala, quem são os do Prêmio Jabuti, as edições que ganham, os autores que ganham prêmio, não sei o que e tal, que é sempre de uma editora só, que é sempre de um grupo editorial só, que é sempre a mesma coisa falando a mesma coisa, sempre a mesma... Tem? Então tem que se falar. Forte abraço, meu querido, obrigado por participar. Claudinei, que é mesmo colaborador do canal, mas ele queria lucro? Que capitalista. Achei que ele queria disseminar a cultura. Se morder a língua, cai dura, hein, meu? Forte abraço, meu irmão. A Tamires comentou o seguinte: é por isso que não entro em clubes de leitura. Amo ler. Deixei de ver os vídeos desses dois booktubers por razões muito pessoais. Concordo com as palavras desse rapaz. Até hoje, a questão é questão de dinheiro e não de conteúdo. Então, seja muito bem-vinda, Tamires. Tu concorda desse belo rapaz que falou no vídeo, que fui eu? Então a gente segue. Presta atenção que vai ser a curadoria do canal. Vai ter alguns vídeos bem interessantes pra gente ler ano que vem. Talvez tu te interesse por algum e a gente vai ler junto, tá bom? Forte abraço e seja muito bem-vindo. E a Bianca comentou aqui de novo: não tenho nada contra o Felipe Neto, mas tive zero interesse de entrar no clube dele. Primeiro, só livro já é caro, e ainda ter que entrar no clube custa bastante dinheiro. Então procuro pessoas com propriedade de literatura para acompanhar, como a Michele Santos e a Tatiana Feltrin. E o clube dele estava bem caro, e muitos dos livros não eram do meu interesse. Então é que tá, Bianca, tu pesou, né? Tu pesou o que tu queria, o que tu não queria, o que valia a pena para ti ou não participar do negócio. Eu acho que o caminho é esse, né? Tu realmente determinar o que vale a pena para ti financeiramente e culturalmente. É o teu capital cultural, é o que tu pré-determina do que realmente vale a pena ou não tu fazer. E esse é o caminho, sabe? Tem coisas que tu realmente tem que pesar. Agora sim, se a gente for pensar nesse mote, e todos os grupos de leitura, todos os cursos passarem por essa atualização, sempre vai acontecer isso. A gente sempre vai ter uma outra coisa que a gente vai ter que passar essa peneira, né? Então, acho que o caminho é esse, né? Então, assim, gente, obrigado, viu, Bianca? Seja muito bem-vindo ao canal. Espero que os conteúdos agradem. Minha gente, eu acho que é isso, tá? Fico feliz de ter respondido, espero ter respondido a todos. Eu segui aqui as minhas telas do Booktube, do YouTube Studios, tá? Então a gente segue, ok? Vídeo longuíssimo, né? Para vocês se deleitarem aí com todos os comentários, inclusive eu puto o pessoal meio, né, aleatório, que não vai vir mais no canal, ficar metendo bedelho no negócio. E aquilo, né, gente, eu tô tirando uns trolls da internet, eu tô tirando fora, porque eu já não tenho mais saco e nem saúde para essas coisas, sabe? Tem certas coisas que não vale a pena, porque tem gente que só vem para cá porque eles querem palco, né? Eles não agregam, não ajudam, não compram nos links, não assistem os vídeos, e quando vem assistindo os vídeos, é vídeo de polêmica. E vocês podem perceber que esse cara especificamente, vamos lá, ele não teve nenhum comentário principal. Vocês perceberam que ele foram em comentários de outras pessoas. Ele não fez um comentário principal. Porque ele não assume a sua opinião. Ele vai lá e fica comentando no canal dos outros, no comentário dos outros. Então como é que eu faço para não ter problema com um cara desse? Eu bloqueio ele do canal. Por quê? Porque ele não tem possibilidade de dar strike nem nada. Então eu vou lá e tiro ele antes. Não é o primeiro que eu faço isso, tá? Normalmente eu faço isso silencioso, ninguém sabe. Mas dessa vez eu fiz porque eu enchi o saco. Certo? Então, feito isso, um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e a gente se vê nos próximos vídeos, certo? Até mais.